Atitude, sejam muito bem-vindos a mais um TitCast, o podcast do Ministério Atitude. Que alegria hoje! Estou aqui com a Camille Oliver. É assim mesmo que fala seu nome internacional? Meu nome é artístico, é Camille Oliver. Internacional. Kings, por causa do Reis no final. Camille Oliver Kings. Gente, então vocês podem aumentar suas expectativas pro episódio de hoje. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada, Tefs. Eu tô muito feliz de estar aqui participando. Mas antes da gente começar, nós queremos mostrar pra vocês aí a participação que o Ministério Atitude teve na Marcha pra Jesus aqui em Goiânia. E também mostrar, né, alguns cantores, né, alguns irmãos, alguns pregadores que estiveram presentes na marcha e que deixaram um recadinho especial pro Ministério Atitude. Roda aí. Espírito Santo, vem, aviva a tua igreja, vem, Espírito Santo, vem, aviva a tua noiva, diga! A palha seca queimará, tira as cinzas do altar, fogo que consome, santo é teu nome. A palha seca queimará, tira as cinzas do altar, fogo que consome, santo é teu nome. Eita, Glória, que foi bom demais essa marcha. Foi tudo! Gente, que bênção. Eu creio que é só o início, em nome de Jesus, daquilo que nós vamos viver em 2024. Palavras Amém. proféticas. Amém. E eu creio que Deus tem feito grandes coisas e foi muito bom, né, Foi Camis? maravilhoso. Glória E já a tá Deus. ansiosa pra marcha de Bora, 2024, bora. hein? É isso aí, gente. Atenção, Apóstolo César. Gente, vou falar um negócio. Falando de coisa boa, esse episódio promete, viu? Eu tô com muita expectativa. Eu tô com expectativa e com medo, né? Também, Gente, deixa né? eu falar um negócio, Camis. O que Vamos, você quer agora falar? Se solta, menina! Eu tô solta! A Camille tá meio nervosa. Quem conhece sabe que você é toda. Eu tô solta. Mas é porque assim, vocês sabem, né? Quando o pastor tá na mesa… O pastor tá aqui, a gente não pode. Eu tava até com medo de falar, falei, Stephanie, mas não posso falar, é besteira na frente do pastor, nós vamos né? ser livres e eu tenho certeza que nós só vamos compartilhar aquilo que nós já vivemos. Exatamente. É esse o nosso relacionamento, Sim. nos nossos ensaios, graças a Deus. Tem até um meme muito engraçado no nosso, nas escolhas da música, né? Que tá eu e a Stephanie se matando. Aí tem o pastor, né? Gosto pra todo mundo também. Ela já deu a introdução. É verdade. Quem está aqui com a gente hoje é o pastor Henrique. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Que privilégio, pastor, privilégio. Agradeço a oportunidade dos irmãos. Como é que é a música do visitante? Visitante, seja bem-vindo. Mas que bom, pastor. O senhor topou, estamos aqui. Vamos compartilhar realmente aquilo que a gente já vive, né? Isso. A gente está com muita expectativa pro assunto que será abordado, né? Espero não ser colocado em nenhuma saia justa, né? E nem nada que me comprometa depois. Não, mas E a gente também não quer falar nada que nos comprometa também, né, Stephanie? Porque tem isso, né, gente? Ele é o nosso líder, é o líder do louvor, né? E é o seguinte, existe um caderno do vacilo. Existe. E Se você quer saber o que é caderno do vacilo, você assiste o podcast, né? Eu acho que eu tenho um capítulo que é só meu, por causa de uma coisa que eu fiz. Tem sim. Mas eu não vou falar não, porque misericórdia. Ô, pastor, me perdoa mais uma vez. Quero aproveitar a oportunidade também de pedir perdão aí pelos meus vacilos. Vai, não peques mais. Gente, pra quem não sabe, o pastor Henrique, ele é o líder de louvor do Ministério de Jovens, né? Do Ministério Atitude. E, pastor, pra gente começar aqui, às vezes tem, né, umas questões. O que é o Atitude Praise? Atitude Praise. Tá, eu gosto de definir na minha cabeça. Fontes, minha cabeça. Gosto da minha cabeça. Tem a equipe de louvor, né? O pessoal que serve ali na nossa igreja local, seria a sede, né? Nós temos o Atitude Praise, que seria… Assim, acho que começou tudo informalmente, né? Eu acho que não podia falar, por exemplo, vai ter um Apaixonados, vai ter um evento, vai ter a Marcha pra Jesus. Fala, não, os moleques do louvor, né?
Então foi um A nome. bandinha dos jovens. O nome ele veio de forma irreverente, né? Assim, mas acabou pegando Legal. e tá aí. Que bom, Muito pastor. E esse pessoal dá trabalho? Não. Não, Até que não. Assim, a gente já sabe lidar. E outra coisa, pastor, é difícil de entrar no Atitude Praise? Sim, tem que fazer um rito, né? De passagem. de passagem. Não, brincadeira. Não. Tem que... Aliás, vamos lá, por partes, né? Então, para poder ingressar na equipe de louvor, você tem que ter um teste de aptidão, né? Onde a gente vai ver se você tem uma base rítmica, afinação, se for vocal, se tem algum mínimo talento para manusear o instrumento e tudo mais, né? Agora, para ser escalado ali na seleção, né? Para poder fazer as agendas, tocar nos eventos, né? Precisa um pouco a mais, né? Avançar um pouco mais, lapidar e é isso. E o coração vai sendo trabalhado, né? Sim, conforme a sim. gente vai servir na igreja. Uhum. E, assim, gente, o tema de hoje é adoração, um estilo de vida. A gente tá falando aqui sobre o louvor, porque realmente não tem como falar do pastor Henrique sem louvor, Não. né? Como Pastor da pastora Henrique Louvor, Kelly né? também, que é a esposa do pastor. Pastora, beijo. Beijo, pastora. Maria Flor Fiorella. Beijo, Florzinha, Fiorella. Que são a família dele, uma família muito querida, muito amada. Ela também que é da dança, né? E que bença essa família no altar. E as meninas estão tudo caminhando, né, Camis? Tá. Todo mundo no altar Maria ali Flor é servindo. afinadíssima. Tava ouvindo ela cantar esses dias. Maravilhosa. É porque a gente é suspeito pra falar também, né? Mas a gente falando sobre o louvor, mas a gente vê que, se tratando do tema, adoração, estilo de vida. A gente estava até falando um pouco isso antes, né, Camis? Que adoração é muito mais do que o louvor também, né, pastor? Não é só sobre o louvor. Então, você que está aí nos assistindo, abre o seu coração, fique ligadinho por aqui, porque nós vamos falar sobre algo, não é só pro louvor, porque às vezes a pessoa viu, né, Camis? Não, vai falar acho só que é de só de música, eu não louvor, toco, eu não não. canto. Não, fique aqui porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E você falou, né, sobre a questão do que é o Atitude Praise. Ah, sim. O que é o Atitude Praise, né? E o Atitude Praise, ele tá ligado, né, pastor, ao Ministério Atitude, né? Aí é o louvor do Ministério Atitude. E como que funciona, né? Com louvor lá no Ministério Atitude, pros cultos. Como que é com o pessoal lá? Existe um rito também, né? Existe aí tem que estar no discipulado, a gente sabe, né? Tem que estar inserido ali na estrutura. Mas como que o senhor faz pra conseguir levar, né, o coração desses jovens ao lugar de adoração, né? Assim, como que o senhor conduz isso, assim? Isso, como você mesmo falou, a pessoa tem que estar inserida num discipulado, né? É necessário que ela tenha uma cobertura espiritual, né? Assim como nós tivemos uma reunião a semana passada, Sim, né? sim. E ali a gente falou sobre isso, né? A gente até teve um tema do Antigo Testamento, né? Quantas vezes o povo de Deus foi para a batalha e na frente ia as pessoas com a missão de adorar, de levantar o nome do Senhor, né? De adorar a Deus. E não diferente acontece com a gente nos dias de hoje, né? Então a gente está indo para uma batalha. É necessário ter uma pessoa fazendo uma cobertura espiritual sobre a sua vida. É necessário que tenha... Eu gosto de usar esse termo, né? Que eu faça uma ponte com o seu líder, né? Vamos supor que a pessoa é um músico. Eu preciso saber com o líder direto, o discipulador dela, e o líder do departamento, onde a gente vai poder conversar. Eu vou entender, a pessoa está passando uma dificuldade. Não tem como ela... Existe um acompanhamento, né? Não é só jogar a pessoa lá e Não, falar, não, toca aí, né? Canta aí, né? Não, é necessário que você seja coberto, senão você fica exposto diante daquela batalha, né? Ah, isso é muito importante, né? Sobre ficar exposto, né? E é muito interessante esse termo que você usou como batalha. Porque louvor não é só cantar, não, eu acho que eu canto bonitinho, eu acho que eu toco, porque a responsabilidade também às vezes é jogada só para quem canta, né? Mas para quem toca também é um guerreiro, é como se fosse um soldado ali desse exército para lutar essa batalha, né? E tem até uma música, né? Levanta um aleluia, canções são armas para mim. Então mesmo para quem não é do louvor, pode usar, a gente falando de batalha, né? Pode usar a música, a adoração, como uma forma de instrumento mesmo, Sim, né? Assim, para essa questão de batalha. E trazendo, pastor, para
para o que a gente quer trazer hoje, que é um estilo de vida, que vai muito mais, né? Seja para quem é do louvor, seja para quem não é. Define aí para nós alguns estilos de adoração. Isso. Estilo Muito de adoração? Ixi, agora me apertou, hein? Vamos lá, o teste do pastor. O teste. Vamos falar, eu gosto de diferenciar, né? A gente tava falando também, antes de entrar aqui no ar, sobre a questão do louvor, da adoração. Eu entendo que louvor é o ato, é a expressão de entoar louvores a Deus, né? Então, agora a adoração, ela tem que ser uma conduta, uma atitude. O estilo de vida seu, ele é diário. Não tem como você falar, não, vou ali... É meu momento de adoração ali agora na igreja. Separa 2 horas por semana para poder fazer isso. Não tem como, né? Você precisa exercitar, né? É igual... A sua vida tem que ser uma adoração, né? Sim, a sua vida é no dia a dia. Lógico que nós estamos sujeitos a batalhas, a quedas, a tentações, mas nós precisamos ter em mente que nós estamos em constante adoração ao Senhor. Tudo que a gente venha fazer, ou fez, é para adorar a Deus. Nosso pensamento precisa ser esse o tempo todo. E aí você falou dos estilos, né? De louvor, né? Eu tava ouvindo, né? E lendo algumas coisas. Pensei, o que o pessoal vai me aprontar lá, né? E aí eu lembrei de uma anotação que eu fiz há muito tempo atrás. O pessoal usa o worshipeiro, né? Worship, né? Para quem não sabe, tem esse termo, né? Hoje nas igrejas, principalmente no âmbito do louvor, né? Que seria o worship, né? Worship, se você for traduzir, é adoração, né? É adorar a Deus e tal. Mas o pessoal pegou um estilo musical e jogou essa nomenclatura em cima, né? Então, o worship que a gente fala hoje seria esse estilo, esse pop, um indie rock, né? Então, o pessoal batizou, né? Esse estilo que é o que a gente mais executa nos louvores na igreja hoje. Então, é bom fazer essa diferenciação, né? Sim. Mas o worship, ele é qualquer música que venha a exaltar o nome de Deus, né? Então, você falou essa palavra, os estilos, né? Hoje a gente tem isso ali formatado, né? Eu gostaria de desvincular uma coisa da outra, né? Sim. E aí já entra até para uma uniformização do louvor que a gente tem nas igrejas hoje. Eu já até levanto essa polêmica, né? Então, as pessoas hoje... Vocês já viram, assim, uma foto antiga, sei lá, dos anos 70, que você viu um monte de carrinho colorido, assim, tipo, um fusquinha vermelho, um verde, um laranjado e tal. Hoje em dia é tudo monocromático, né? Verdade. Você sai na rua, é um carro minimalista, branco. né? Isso. Então, assim, hoje eu vejo que as pessoas restringiram o louvor. Foi uma metáfora que eu coloquei aqui para ilustrar, né? Então, antigamente, por exemplo, quando eu entrei no louvor, isso já tem 22 anos, tá indo para 23 anos, a gente tocava todo tipo de música ali. Então, meu instrumento base ali de ofício era a guitarra, né? Então, eu tinha que me desenrolar para tocar vários estilos. Até aquela música de guerra lá do culto de libertação, o senhor tinha que tocar também lá. Isso era em cultos normais? E aí nos cultos de libertação hoje tem que tocar as músicas antigas. Ao tanto que a nossa atualidade ela tá monocromática, vamos falar, né? Então, é uma preocupação. Isso me gera uma preocupação. Será que nós estamos limitados do ponto de vista de louvor e adoração? Será que a gente não consegue avançar além daquele aquário ali, daquele molde que tem sido trazido e colocado pra gente? Então, deixa essa crítica, né? Até para quem faz parte do louvor, quem está inserido nesse contexto, a gente precisa enxergar um pouco mais além disso, né? As canções ali proféticas, né? Agora a gente só fica nesse worship, né? Então a gente precisa ter a mente aberta para o que Deus quer fazer no meio do louvor nas igrejas. É verdade. E tá falando de adoração, que a Stephanie disse, das formas de adoração que existem hoje, né? Às vezes, você que tá em casa, né? Você não faz parte do contexto de louvor da sua igreja, né? Do Ministério Atitude. Mas você ora, né? Mas você ora. Na verdade, a oração... ela tem que ser uma característica nata do crente, né? Ela tem que estar, assim, enraizada no crente, né? E aí eu percebo que, por exemplo, você que tá aí na sua casa, quando você faz a comida do seu esposo, né? Quando você cuida dos seus filhos, é uma forma de adoração também, né? É uma linguagem de amor. Isso, porque tudo aquilo que nós fazemos, nós temos que fazer como se fosse para o Senhor. E para o Senhor, eu tenho que apresentar a minha melhor adoração, né?
Então, assim, a gente foca muito nisso. Vamos agora adorar o Senhor. E a gente fala isso no louvor. Fala. A gente fala isso, vamos adorar o Senhor. Mas eu já não tava adorando quando eu entrei aqui na igreja, né? Tipo assim... Eu já não tava adorando quando eu estava na minha casa. É um vício, né? Isso é um vício. Sim. Não é por maldade, é porque isso se tornou um vício das pessoas acharem que somente o louvor que é adoração. E não é, né? Sim. Isso aqui que a gente tá fazendo agora, nós temos que fazer com excelência, que nós estamos fazendo para o Senhor, né? É tão louco você pensar que, tipo assim, eu não adoro a Deus baseado na minha condição humana. Sim. Eu adoro a Deus pelo que Ele é. Sim. Muitas vezes eu vejo a pessoa, não vou pra igreja, não vou congregar hoje, não, que eu não tô bem. Sim. É eu não tô bem pra verdade. adorar. Eu não tô bem, várias é pessoas chegam, até a minha pessoa de líder, falam assim, eu não Hoje quero ministrar hoje não, porque eu não tô bem pra adorar. Eu falei, ué, A Stephanie já fez isso, não queria falar. Nunca. Você é doida? Que dia que eu fiz isso? Eu faço topar independente do que for. Foi só uma brincadeira, você ficou assustada? Eu fiquei, gente, que dia? Eu olhei pastor, eu falei, pastor, já fiz isso? Já fez isso, não me pastor? comprometa. Gente, é porque a gente é amiguinhas do louvor, viu? Dá dinheiro, mas não dá liberdade. Estou sendo agredida. Ai, Jesus, muito bom. Você tava falando aí e eu tava pensando o tanto que Deus tem sido bom pra gente. Quem tem acompanhado os episódios tem visto tanto, tem linkado. O Bispo Fábio veio, falou sobre a história do Ministério Atitude. O Bispo Neto, a Bispo Luana também veio, falou sobre um pouco do Ministério Atitude, mas também sobre o servir na igreja, estar atuando. E aí a gente falou sobre o Espírito Santo, que também tem muito a ver, e depois a gente veio com servir. Eu tô contando tudo isso, porque se você ainda não assistiu um dos episódios atrás... Volta aí e assiste. Volta e assiste. E isso tem tudo a ver com o que a gente falou no último episódio, sobre a questão do servir. Servir até no seu trabalho. Você pode adorar a Deus no seu trabalho. O ambiente... Você, com a sua adoração, você pode transformar, e linka também com o que o senhor falou sobre a questão de batalha. E louvor, ele é uma arma de guerra, né? O louvor também acaba que ele é uma arma de guerra, uma forma da gente lutar e adorar. Quantas vezes, não sei se já aconteceu com vocês, tá tudo tenso e aí a gente começa a adorar com canções, estou falando da adoração de canção. E aí parece que vai saindo, né? O coração vai... Você vai ficando mais lá, livre, né? Parece que você vai... E você falou sobre o adorar também servindo a sua família, trabalhando, fazendo na sua casa. Você que é filho, obedecendo os seus pais. Isso é uma forma de adoração. É verdade. Sendo submissa ao seu líder. Não, eu quero sair ali pro cinema com a galera que não convém seu líder. Tia e fala, olha, hoje não é dia, vem pra igreja. É verdade. Quer sair, quer fazer uma festa no sábado, e o líder fala, hoje não é dia de festa, hoje é dia de culto. E quando você obedece, você já está adorando, né? E nas pequenas coisas, nas pequenas coisas. E você falando do servir, eu lembrei de uma vez que eu ouvi a Alda Célia, maravilhosa, abençoada, ela falou que aquela música, eu creio no poder... Não é essa não, foi a outra lá que a Aline Barros gravou, gente. O meu Deus é o Deus. Ela compôs aquela música lavando vasilha. Olha só, eu vou lavar mais vasilha. Vai que, né? E quantas vezes o nosso dia a dia... Vou vender a máquina de lavar louça lá de casa. Vai, né? Vai. Eu vi esses dias o senhor postando com as meninas lá no sofá, cantando, adorando. Meu Deus, que coisa a mais abençoada. Precioso, né? E é tão bom quando a gente entende isso, esse caminho da adoração. Estar inserido no nosso dia a dia. Isso. E transforma a nossa casa, né? E se torna algo que não precisa forçar. O senhor que tá com 2 crianças, que ama a igreja, né? As meninas amam a igreja e fica lá, e é muito amadas, fica cuidadas também por todos. E não é forçado, vocês não têm que brigar para ir pra igreja, né? Elas gostam de estar, né, tá pastor? todo dia, né? Mas eu creio que é reflexo de algo que vocês já vivem, Sim. né? É a importância dos pais, né, não adianta você chegar lá e ensinar, né? Vamos fazer a questão do visual, né? De ver o exemplo, de estar inserido ali no contexto, né? Lógico que quando é menor é um pouco mais difícil, né? Mas à medida que vai crescendo você consegue colocar. E é uma missão dos pais, né? Ensinar pelo exemplo, né? O exemplo arrasta, né? Sim. E a gente vai percebendo algumas coisas. Pastor, você falou, e aí me veio a imagem, né, do pastor tocando com as meninas, porque eu vi o vídeo. E eu me lembro que quando o meu irmão e eu, quando nós éramos crianças, do incentivo dos meus pais, sabe? Para que
houvesse um ambiente de adoração lá na nossa casa. Eu lembro que o meu pai, ele colocava assim, ó, todos os dias você precisa tocar 1 hora por dia. Na época que eu tocava teclado. Então eu pegava ali o caderninho, a igreja tinha um caderninho de cifra. Maravilhoso. Antigamente. O senhor já chegou a ver esse caderninho? Eu tenho. O senhor tem? Eu lá em casa, na casa dos meus pais também tem. E aí eu lembro de eu tocando, sabe? Assim, esse caderninho lá em casa, e eu cantava, e ali eu orava. E aí na inocência da criança, né? Assim, depois de quanto tempo? Pergunta se eu faço isso hoje, né? Assim. E lá eu fazia o que meu pai falava, todos os dias, 1 hora por dia, você precisa tocar o teclado e tocar aqui as músicas e cantar. E eu lá, tocava, né? Eu assim. acho que é algo até interessante, essa questão do tempo. Você falou tempo, né? A Isso, palavra do tempo. tempo, né? Do Eu acho tempo. muito interessante. Nós somos uma geração do fast food, né? Sim. Apesar de que cada um tá numa faixa etária, cada um nasceu numa década diferente, mas a gente quer tudo de imediato, né? Certa vez, dentro dessa temática de louvor e adoração, eu ouvi uma frase que era o seguinte: como que você ministra o louvor, você que está ali na frente, conduzindo a igreja em adoração, como você quer levar a igreja para um lugar onde você sequer esteve. É verdade. Ou você não frequenta no seu dia a dia. Sim. Então, às vezes a gente quer, às vezes a motivação do coração da pessoa até que é boa, né? Sim. De chegar e ministrar um louvor e ele quer alcançar aquele lugar, mas não é assim que funciona. Não é se você fazer o pedido ali e sai na hora. Exatamente. Você tem que trabalhar, você tem que ter o seu momento de intimidade com Deus na sua casa, né? E a própria Então, igreja percebe. Eu não sim. sei, a própria igreja percebe ali quando, né, aquela pessoa que está conduzindo a igreja em louvor e em adoração não tem aquele alimento para passar, sabe? Porque se você não se alimenta todos os dias, né, se você não busca ali realmente ter a construção do seu jardim em secreto, né, no Senhor, o que você vai estar passando para as pessoas, né? E a gente tem aprendido isso. Eu lembro que uma época o pastor Henrique passou o livro Temor do Senhor pra gente ler. E eu acho que esse livro impactou, assim, a gente lá do Ministério de Louvor, lá do Foi Atitude. muito bom. Porque Não só ler, como eram fazer o coisas... resumo. Tinha que fazer resumo, tinha que Acho que nós levar. estamos precisando renovar esse Estamos resumo. precisando fazer de novo, viu, pastor? Mas eu lembro de um capítulo que falava especificamente sobre o altar. Da importância de nós estarmos ali no altar. E aí, se a gente for parar para pensar, antigamente, né, lá no Antigo Testamento, quando as pessoas ofereciam algo errado, na boa intenção, né, que foi isso que o senhor disse, elas eram consumidas, Sim. né? Elas eram consumidas ali de imediato. Tanto que o sacerdote, ele entrava, né, na tenda com uma cordinha, né, com um sininho, porque se alguma coisa acontecesse, ele era puxado. Então, assim, a importância de você construir um secreto, construir algo no Senhor, uma identidade sua com o Senhor, em nível de aprofundamento em Deus, sabe? De revelação, para você conseguir levar a igreja. Só que hoje as pessoas, elas não dão nem o valor devido ao altar, né? Aquilo ali que é tão representativo e simbólico, né? Na nossa igreja mesmo, em quase todos os cultos, nós temos ali algo simbólico, que é tocar no altar. Mas a gente entende que quando a gente toca naquele altar, dali flui Quantos poder. testemunhos, né? E hoje, pastor, como que o senhor percebe, né, que as pessoas têm levado essa questão de altar, né? Assim, o senhor percebe que é mais ou menos igual eu disse, que tá de qualquer jeito, que virou só uma simbologia mesmo, e não algo realmente que representa, né, ali a presença do Senhor. Olha, é aquilo que eu falei, é uma geração de imediatismo, né? Então as pessoas, elas querem um resultado instantâneo, mas muitas vezes não querem pagar o preço, né? Davi mesmo, em determinado momento, ele precisou enfrentar o gigante, e ele pegou o quê? O seu talento, sua habilidade, né? E colocou à disposição ali, através da funda, jogar a pedra, né? Só que ninguém viu quantas vezes ele praticou. Ele praticou tirar o alvo ali, né? Então, todo mundo quer jogar a pedra e derrubar o gigante, mas ninguém quer ficar horas praticando, né? Eu lembro quando eu comecei a tocar, eu cheguei a ficar um período ali da minha idade ali, de adolescência, quando eu tinha disponibilidade de tempo, lógico, né? Tem que ter. Eu cheguei a ficar 10 horas por dia estudando guitarra. Olha. Então, assim, hoje eu toco muita coisa do que eu treinei naquela época, né? Então, assim, e ninguém tá vendo o que você tá
treinando, praticando, só vê o resultado, Igual né? o Fábio Só que fala as pessoas assim, querem ninguém viu o alcançar sal o que você resultado. comeu, né? Ninguém viu ali Não. pelo que você passou, né? As pessoas querem só o resultado, né? Só ver a vida instagramável ali, né? Sim. Então, é necessário dedicar tempo. Tem que ter dedicação, né? No campo da música, da ministração de louvor, conduzir a igreja a isso, né? Então, tem que ter a prática, né? A prática natural, mas também as práticas espirituais com Deus. E eu creio que quando a gente vive isso, vive esse coração de adorador, igual o senhor falou de Davi, ele não era um homem perfeito, né? Ele caiu várias vezes. Eu creio que Deus fez questão de deixar ali os erros para que a gente pudesse aprender e também ver que mesmo diante daquilo que ele fazia, a graça do Senhor era grande e Deus ainda chamou ele de homem segundo o meu coração. Porque a gente vê também que em todo momento ele se voltava para o Senhor, se precisasse rasgar as vestes, ele rasgava, né? E... Foi uma abordagem, né, da nossa reunião do louvor, da equipe de louvor na semana passada, né? Onde eu quis falar de Saul, né? Sempre me deixou muito assim, perplexo, como que Saul se perdeu, né? Sim. Como que o coração dele se perdeu. Na verdade, o coração dele não estava voltado para Deus, né? O coração dele estava voltado para ele mesmo. Sim. E aí aquela questão do temor que a Camille colocou aqui na mesa. As pessoas não estão tendo o temor necessário para subir do altar, né? Muitas vezes as motivações, a expectativa dela é nela mesma, né? Eu acho que muito disso se dá essa construção de louvor misturado, de altar misturado com palco, que teve no mundo gospel ao longo dos anos, né? O evento vai ser bom porque o artista tal vai estar. Nossa, eu fico pensando, verdade. Deus lá do alto do seu trono, lá olhar e falar, o quê? E eu, né? Ué. Falar igual você falou, é pra mim? Isso aí? Pra mim isso aí, pra mim. certeza. Repensa aí. É verdade. Então, a gente tem que se questionar o tempo todo, sabe? Se a gente está fazendo da maneira correta, se a nossa motivação é correta, né? Tá sendo muito egocêntrico, né, pastor? Porque a gente pode perceber, eu só vou se eu tocar dia tal, né? Eu só vou participar desse evento se eu for tocar dia tal. Eu só vou se for essa banda. Eu só canto se for essa música. Eu só faço se for esse solo. E se não for do louvor, a pessoa só vai na igreja. Eu só vou no dia se for pastor tal pra pregar. Isso. O louvor só vai ser bom se fulano de tal cantar. Isso mesmo. E a Ai, famosa frase, o louvor hoje não foi bom. não foi bom. Nossa, gente. Uai, você é a Isso quarta aí, pessoa da Trindade, nós não estamos sabendo. Pastor Leandro falou isso. Falou, foi mesmo. E assim, é tão engraçado. Conversando com a pessoa do Louvorão um tempo atrás, eu lembro que eu falei assim pra ela, eu falei assim, olha, mas, né, não é sobre você, né? Não é sobre o seu solo, sobre a música que você vai cantar. E a gente eu até falei isso na reunião também. Não é uma pessoa. É um grupo. Como a Stephanie disse, nós somos um exército e nós estamos juntos conduzindo a igreja a um lugar, né? A águas mais profundas ali no Senhor. E aí a gente vê as pessoas muito voltadas para elas, sabe? Tipo assim, não, porque aí não. Suponhamos, eu e a Stephanie, isso não acontece, tá, gente? Por isso que eu tô falando isso. Mas, tipo assim, ó, tem eu e a Stephanie. E agora é a música que a Stephanie está conduzindo, eu vou lá para trás. Porque eu não tenho nada com isso. E deixo ela sozinha, sabe? Mas não, nós somos um exército que está conduzindo a igreja em uma batalha, né? E aí a gente se perde muito nisso, né? Na minha música, no meu solo, né? Na minha vez, na minha hora. Só vou se eu for tocar nesse dia. Isso. E fazendo um link ao Antigo Testamento, né? As pessoas cultuavam ali a Deus fazendo sacrifício. Exatamente, exatamente. E aí, cadê o sacrifício de hoje? Se você tá pegado na sua música, no seu momento, naquele detalhe... Na sua escala. Como que você vai fazer um sacrifício, né? E você falando sobre isso, Camille, sobre essa questão de ser egoísta, é uma realidade que eu acho que quanto mais perto de Deus a gente tá, o senhor falou sobre os estilos de adoração, que hoje em dia parece que tudo ficou um só. Até para quem não é do louvor, parece que se no meio do louvor o ministro não fizer isso, o louvor hoje do culto não foi bom. Ai, quando na verdade... Por favor, não façam isso. É muito ruim, desagradável também. Deixa que o líder fala pra gente. Não, porque é muito ruim. Deixa que o nosso líder fala pra gente, né? O
o pastor lá, o Bispo Neto, o Bispo Mano fala com o pastor Henrique, o Bispo Fábio fala com a gente, mas a Bispa Priscila, né? Por favor, e não compartilha isso com as pessoas também, não. Ai, Camille, você não existe, mas... Fica a dica. Mas assim, o que realmente tá no meu coração é porque a pessoa, ela fica, às vezes, tão ligada no que assiste na televisão. O senhor falou sobre questão de ser tudo instagramável hoje. Porque vamos usar uma pessoa extraordinária, Gabriela Rocha. Realmente uma mulher de Deus. Mas quando você pega a gravação da Gabriela Rocha com a ministração ao vivo, a gente vê que ela mesmo se adapta à realidade da igreja. E um louvor da igreja, ele é totalmente diferente de um louvor de gravação, né? Ou um louvor de um evento. Nós mesmos, né? Quando tem apaixonados, até as nossas músicas, tem música que é de pra moer, que não dá às vezes pra botar pra moer num culto normal, porque não vai encaixar. E eu acho que muitas vezes também, isso é pra quem tá no louvor e quem também não é no louvor, essa falta de sensibilidade que a gente tem é por querer viver sem o sacrifício. É muito mais fácil a gente terceirizar, a gente falou até sobre isso no podcast do Espírito Santo, você terceirizar e colocar a responsabilidade no outro do que trazer para você. Você brigou com a sua esposa, você brigou com seus pais, para quem é solteiro, ou você vem hoje, fica com a menina, e amanhã você vai e fica com outra. Tá em desobediência, né? E peca daqui, peca de lá, e aí você quer chegar na igreja, não, agora em 15 minutos eu vou adorar. E você quer que seja, como o senhor falou do pedido, né? Faz o pedido e aconteça. Quando, na verdade, é muito nítido. Acho que todos nós, a gente vê essa diferença na nossa vida. Quando você tem constância no Senhor, na sua casa. Eu sou casada, não é fácil ser casada, não, mas... Quando eu consigo ser submissa ao meu marido, quando eu procuro viver essa vida realmente de santidade, adoração, o chegar na igreja... Parece que o louvor pode estar até pesado, a palavra pode ter até com um pastor que eu não consigo entender a linguagem dele, mas eu consigo adorar e sentir o Senhor. É verdade. Né? Por isso que eu creio que a adoração é um estilo de vida, não tem a ver só apenas com estar ali no culto. Realmente aquilo... É o nosso dia a dia e a nossa constância no Senhor. É o coração da pessoa, né, Tefs? Eu acho que eu já comentei com o pastor algumas vezes por que às vezes essa fala ela me deixa tão incomodada. Porque às vezes não te tocou. Né? Às vezes não tocou ali, naquele dia você não sentiu nada diferente, depende de como estava seu coração também. Sim. Mas o pastor também já comentou isso algumas vezes. Às vezes o Senhor queria encontrar com uma pessoa que ia tentar suicídio. Sabe? Às vezes o Senhor quer trazer ali a restauração de um casamento. Não é algo somente para você. Existe um corpo envolvido ali. E depende de como está seu coração. Se você chega aqui na igreja, como você disse, dessa forma, né? Sim. Amarrado, emburrado, brigado, né? Com a vida toda em pecado. Como é que você tem uma fala dessa? Como é que você fala isso sendo que você não sabe? Por que daquele dia, né? Ninguém tá ali por um acaso, sabe? Ou senão também, tipo assim, não, hoje eu vou na igreja porque hoje o fogo vai cair. Eu aprendi uma coisa com a pastora Priscila lá em Rio Verde. Quando eu comecei no louvor, e eu carrego isso pra mim, ela sempre fazia essa oração. Deus, como o Senhor quer ser adorado? Porque o agir do Senhor é de várias formas, né? E tem dia que realmente a direção dele vai ser cair no fogo, e a gente vê os dons sendo distribuídos, mas vai ser momentos, às vezes, de silêncio. De brisa suave, né? De parar. Eu lembro no Apaixonados, não sei se você lembra, que o pessoal tudo desceu do altar, a igreja continuou adorando, e tinha uma cadeira que representava o Senhor sentado ali, e ele fluiu. Aí, eu se apaixonar desse ano mesmo, já foi de profecia, de muito fogo. E eu creio que Deus tem várias formas. E às vezes você está até vivendo em santidade, também é outro extremo. Você vive santidade, está com seu coração ali faminto, mas você quer que Deus faça do seu jeito. Que a gente às vezes até é menino, né? Na presença do Senhor. E aí no caso até dos ministros, né? Que estão ali para poder conduzir a igreja em adoração, né? A pessoa
A gente fala muito sobre isso, né? Nossa, essa música fala no meu Essa coração. Fala no meu coração. Dá vontade de virar. Não, beleza, fala no seu. Né? Não fala no da igreja. Ai, quem nunca pra falou você. que atira a primeira pedra? E ainda Essa coloca música no assim, meu coração. Pastor, mal, né? Tô com essa música no meu coração. Essa música no meu hoje. coração. Pastor, ouve com carinho. Eu já nem mando mais nada. Eu já tenho até uma figurinha pronta, né? no WhatsApp. É bom, carinho. Vou ouvir com carinho. Então, aquela música é pra falar com você, no seu coração, né? Muitas vezes, naquele dia, é pra ser daquela forma. É pra Deus ser adorado daquela forma. Ou o culto precisa ser naquele caminho, naquela linha, né? Igual você disse, às vezes é interessante pensar que o louvor precisa passar pelo átrio, né? Pra chegar no Santo dos Santos, né? Tem ovelha, tem discípulo, né? Tem de tudo ali. Tem multidão, tem um neófito, tem uma variedade de pessoas, né? Agora, como você quer ficar lá você quer iniciar o louvor lá no seu espiritual, beleza, bacana, mas a gente tem que entender todo esse contexto, né? A gente tem que ser intencional, tem que ser racional, tem que entender como o louvor deve ser conduzido, né? Igual você falou, às vezes é difícil estar lá, né? Às vezes você sai de casa, você vai atrasado, você passa raiva no trânsito, que é raro, mas acontece. E tem muita coisa ali em volta que a gente precisa passar pelo átrio até chegar ali naquele nível que precisa chegar, né? A gente tem que trilhar um caminho, né? Sim. E é intencional, né, pastor? Porque a pessoa chega ali, aí vai ter uma musiquinha de bater palma, ela vai, né, Ela vai dando soltando. uma, né, vai dando uma aliviada ali, aí vai ter uma música intermediária, que ela fala, que música bacana, né, levadinha boa, aí depois já vai ter uma música mais profunda, e fala, mas parece que essa, né? Eu tenho um testemunho nesse negócio, né? Eu não sei se eu já compartilhei, se o dia que eu compartilhei vocês estavam, né? Eu fui líder do Racan numa regional que eu fazia, né? Racan, pra quem não sabe, era um movimento underground na igreja, Underground. né? O que é underground? Underground. Em bom português, é um monte de roqueiro ali, né? Um monte de roqueiro ali cultuando a Deus com aquelas músicas peculiares. E aí, eu tava lá, né, cabeludo, com guitarra, e o povo tchá, e o metal ali tocando, né? E aí, muita gente era atraída pelo movimento, né? Pelo estilo musical. A galera ia de skate, outros... galera diferente mesmo, da cena ali, né? Dos roqueiros e tudo mais. E aí, nesse dia, tinha um cara lá que ele tava com a cruz de cabeça pra baixo. E ele tava até com aquela... Como é que chama aquela saia de escocês, assim? Ó, bicho, todo alternativo. sei, eu esqueci o nome. sei. Tá. Enfim, o cara todo alternativo. E a gente tchá. E aí, de uns cultos até aquele dia, a gente tinha tentado reformular algumas músicas de louvor Pra rock and roll. pra rock and roll, né? E aí a gente Legal. entrou naquela poderoso Deus e guitarra, comendo, bateria e Ai, tal. meu E aí quando eu vi, esse cara tava ajoelhado com a mão levantada. Só. Então, assim, foi um caminho. Ele entrou pelo átrio, ele entrou pelo movimento, né? E aí, naquele momento, eu sinceramente não lembro. Isso tem muito tempo, já deve ter uns 18 anos. E aí, naquele... Eu não sei, não conversei, né? Não sei o que rolou ali depois, se foi sincero ou não, mas aconteceu. E eu não me esqueço dessa cena, sabe? Sim. Então... quando é falado nesse caminho que a gente tem que trilhar, né? Pra pessoa ser tocada, eu me lembro... Vem essa imagem. Na verdade, é o Bem. extremo, né? que É a legal. imagem mais extrema que eu tenho Mas na é cabeça. muito bom, essa. que muito bom, né? legal. Muito top. E o senhor falando... Não, é só mais uma coisinha. Aham. E aí, dentro dessa realidade de atitude, de Ministério de Jovens, Sim. a gente tem uma arma secreta na mão, que é o louvor, né? Que às vezes você consegue colocar um recurso eletrônico, uma música animada, uma música que a pessoa pensaria, nossa, uma música dessa na igreja, né? Com essa roupagem, com essa levada. Então a gente tem uma baita de uma arma, de uma estratégia nas mãos e tem que ser usada da melhor maneira. E eu ia falar até sobre isso, porque eu não sou muito roqueira. O meu marido ama, né? O Renato bate cabeça pra Jesus. Mate a besta. Mate a besta. Questão Jesus. Parece que se eu tô estressada, me deixa mais agitada o rock. Mas eu não posso pegar o meu gosto musical e querer enfiar a goela abaixo das pessoas. Porque eu acho que aí a gente volta lá, é você não querer entender como Deus quer ser adorado. Eu acabei de lembrar, pastor, tinha uma pessoa até que pedia pro senhor tocar a Maravilhosa Graça, não era?
Tinha. Todo culto a pessoa pediu. Que maravilhosa graça. E quase Ela não mandava tocava. mensagem ao pastor. Pois mandava é. que maravilhosa graça. Às vezes tá até assistindo. Deixa eu atender o seu pedido. Cantamos muitas vezes. Não o domingo de seca, que maravilhosa graça. Né? Cantamos muitas vezes, mas eu acho que é esse o coração que a gente precisa ter, de entender que a adoração realmente em todo tempo é pro Senhor. E como que ele quer ser adorado? Eu fico, até ao acordar mesmo, a gente falando de ser um estilo de vida, Senhor, hoje eu tenho tanta coisa para fazer, mas como que o Senhor quer ser adorado? E eu acho que isso até é uma forma para a gente buscar ter a sensibilidade também, que quantas vezes o Senhor quer nos direcionar durante o dia para fazer algo que nem tem nada a ver com a igreja mesmo. Às vezes é um servir a nossa família, é alguém que está do nosso lado. E a gente vê hoje em dia tantas depressão, né? Doenças da alma mesmo. E às vezes tem gente do nosso lado e a gente não consegue ver, porque a gente está preso ao nosso gosto, àquilo que a gente quer. E o Senhor... E é tão bom quando a gente sente Deus usar a gente, né? Não só no louvor. Não. Quando você consegue ver que ali, de certa forma, o seu testemunho de vida, que eu acho que é impossível um adorador não exalar adoração, independente se ele canta ou não. E é diferente. E antes da gente começar aqui o episódio, a gente estava até falando sobre essa questão de exalar do ambiente. E a Camille tem um testemunho muito forte que você precisa sai falar. fora, Stephanie. Tira a mão de mim, Stephanie. Meu Deus. Não, mas é muito forte. Eu fiquei muito feliz com o seu testemunho. Com aquilo que Pastora, Deus Não, tá é amiga falando. dela. É uma amiga É dela. uma amiga Não, dela, é. não sou eu, tá? Não, mas é porque a gente tava falando, e é impossível. Porque quando você adora o Senhor, quando a gente tá cheio de Deus, parece que o cara tá te xingando, você não tá nem aí. Né? É um negócio bem doido, assim. Tá te cutucando, nem te afeta tanto. Te afeta, mas você tem mais força. E eu creio que esse é o poder da adoração, né? Quanto mais a gente se entrega pro Senhor, quanto mais a gente toca o coração dele, mais ministrada a gente é. E falando dessa questão de atmosfera de ambiente... Quer que eu falo mesmo? Com certeza, porque eu achei muito bom. Menina. Com certeza. Uai, pastor, o senhor não vai me pôr de banco não, né? Não, porque eu já sei. Esse pastor tá engraçadinho. Vamos lá. Não, é porque assim, eu, né, sempre fui muito envolvida. Deixa eu fazer a introdução. Pode fazer. A pessoa que está inserida no Isso, contexto da pastor. música, Sim, isso. ela tem uma sensibilidade maior para a música. Eu vou te ajudar. Eu vou aliviar a sua parte. Obrigada. Até bebi uma água aqui, Sábado né? passado eu estava tendo uma conversa com um discípulo. Ele veio me perguntar o que eu ouvia. O que eu ouvia de música, né? Falou de música e louvor em igreja e pergunta e caixinha de pergunta, não sei o Sim. que lá. Vem essa conversa, né? Posso ouvir música secular? Sim. Né? Então, vamos usar a frase do apóstolo, né? Tem música boa e música ruim. O músico, a pessoa que faz parte ali né? Tem a música na sua vida, né? Tá correndo ali na veia. Não tem como você ouvir uma música que seja boa de verdade e não ser atraído por ela. Sim. É verdade. Então você vai querer ouvir. Aí eu tava até conversando com esse discípulo semana passada. Ele perguntou o que eu ouvi, o que eu já ouvi. Quando eu era mais roqueiro, o que eu ouvia? Ele queria pegar o senhor, Ele né? queria me pegar. Ele queria. E aí eu comecei a falar pra ele, né? Eu converti, eu gostava. Na verdade, vou contar desde o início, pra ficar bem. Uma vez eu sempre gostei de música, principalmente do rock. Uma vez eu achei uma fitinha. Eu sou da época da fitinha. Uma fitinha que tinha umas músicas do Cats Barnea. Não sei se vocês conhecem. Eu ouvi demais ali, foi uma banda dos anos 80. Tinha vários ritmos ali, principalmente o rock. E aí no verso dela tinha um heavy metal ali, muito pesado. Eu falei, nossa, isso aqui é melhor. Pensei comigo. Ali um menino de 12, 13 anos. E aí comecei a ouvir, né? E aí eu não sabia, era uma fita gravada de algum EP, alguma coisa. Tá, eu comecei a ouvir e tal. E aí eu comecei a buscar bandas. Aí minha mãe, de forma sábia, me deu um CD do Mortification na época, né? Que era um death metal, era bem pesado. E eu comecei. E aí eu já me interessei, como a gente estava num processo de conversão, de entrar para a igreja, eu já comecei e já fui
entrando com as bandas cristãs, né? Então ali, depois de um tempo, eu ganhei um CD do Oficina G3, eu achei um pouco leve, um pouco pop demais com relação ao que eu tava ouvindo. Mas eu comecei a gostar, até fui no show deles, foi muito importante pra minha conversão. E aí, depois de um tempo, aí você começa, né, a tocar, e tinha uma bandinha na escola, e os colegas já apresentam ali as bandas, né, as bandas seculares, e naquele contexto de metal ali, as bandas, a temática, seja verdadeira ou fake, eles vão adorar o diabo, ter letras voltadas, né? Eu tô falando porque tem gente que só quer, é só uma caricatura ali, porque, né, acha que meio que combina e tal, mas alguns de fato são consagrados ao diabo mesmo. E eu comecei a ouvir algumas daquelas, né? Foi meio que minha brecha ali, né? E aí, como eu já tava começando minha caminhada no louvor na igreja e concomitantemente comecei a ouvir essas músicas, essas bandas, por influência de amigos. E aí teve um dia que deu tudo errado no louvor. Nossa, a gente tocou e aí no meu coração ficou assim, nossa, eu tô ouvindo muita coisa e tô sendo muito influenciado por coisas que não são de Deus. E ali... naquele momento foi o que veio no meu coração, mas depois de um tempo eu entendi, através de uma frase de uma pessoa que me falou, tipo assim, à medida que você vai crescendo em Deus, o Espírito Santo é como se ele fosse expandindo, né, dentro da gente e não tivesse mais espaço para outra coisa. Amém. E eu tava dando espaço, mas não tava tendo como, né? Então, é assim que acontece. É verdade. É a minha introdução. É verdade. Pro seu testemunho. Mas você falou tudo, né? Não, porque eu sempre fui muito envolvida na música, desde criança, né? E por ser algo que eu gosto muito, eu ouço música praticamente o dia inteiro. Eu posso não estar nem entendendo o que tá falando, porque tá aqui no fone, mas vai no repeat ali, ó, e a música é o tempo todo. É no meu trabalho, é em casa. E eu sempre fui muito envolvida com as músicas ali da minha adolescência, influenciada pela Disney também, que tinha um mercado lá por volta de 2005, 2006, muito forte. E eu sempre fui muito envolvida nisso. Eu achava que ia ser cantora da Disney, né? Eu ia ser atriz, eu achava que ia ser Hannah Montana brasileira. Coisas da minha cabeça. Eu tinha certeza que eu seria. Gente, eu colocava nas cartelas da campanha da igreja. Tanto que a coisa era louca, entendeu? E aí, veio uma cantora... Pode falar o nome? Pode, uai. Pode Com falar, certeza. pastor? Pode. Tá bom. E aí a Taylor Swift, né, estava aqui no Brasil algumas semanas atrás. E assim, quando eu vi no início do ano, falei pro Will, que é meu esposo, falei, amor, eu quero ir no show, quero ir no show. E aí não deu pra eu comprar o ingresso, que os cambistas comprou tudo, eu não consegui comprar o ingresso. Entrei no site, não consegui. Então tá. Passou muito tempo, né? E aí agora, em novembro, que seria a data do show, uma pessoa falou pra mim, Camila, eu tenho aqui 2 ingressos pra vender, se você quiser ir. Eu falei, uai, já mandei mensagem pro Will, né? Bebê, amor, né? Vidinha, paixão. Já te disse que te amo. Aí o Will falou assim, uai, amor, olha aí. E eu achei que fosse ser em São Paulo, né? Pode contar assim do jeito que eu tô cantando? Com certeza. Eu achei que seria em São Paulo. Aí olha a minha cabeça, né? Eu falei assim, vai ser em São Paulo, eu vou ficar na casa do pastor Iago e da pastora Lucília. E aí, não vou gastar com hospedagem, tudo planejado. Ia ficar na casa do pastor ainda, né? Lá do pastor e pastora Lucília. Envolve o sacerdote. Envolve o sacerdote. Nas coisas. Aí não vou gastar com hospedagem. Aí tinha um amigo meu que falou assim, não, eu vejo pra ver se eu consigo transferir umas milhas aqui. Aí o Will falou, não, mas se não der pra transferir as milhas, a passagem de ônibus tá mais barata, você consegue ir. Tava tudo ali, né? Falei, cara, tô indo pro show da Taylor Swift. O inimigo é argiloso. Argiloso demais, o inimigo. E aí eu falei, não, vai dar certo então. E fiquei. Aí passou algumas horas e minha amiga falou assim, não, Camille. Aí eu falei, não, que eu já arrumei um lugar, vou ficar na casa dos meus amigos em São Paulo e tudo. Ela, não, mas em São Paulo não, é no Rio. Aí eu falei assim, não, então, e no Rio de Janeiro eu não tenho coragem de ir sozinha, né, de ônibus. E não fui. E não fui. E eu aquietei meu coração e tal, beleza. E quantas coisas ruins aconteceram nesse show dela aqui no Brasil, no primeiro, né? Coincidências ou não, aconteceram porque ela estava aqui, né? E aí eu fiquei muito mal.
E aí eu lembro que uma conversa umas semanas atrás com a Bispa Luana, eu comentei com ela que eu queria ir. Aí o pastor, o líder, o bispo, ele espera o momento certo pra jogar um negócio bem na sua cara, assim, ó. Entendeu? Você não disse que queria ir? Né? E aí eu comentei com ela num lugar depois do culto e ela não falou nada. Ela guardou essa informação com ela, foi esperar o momento certo, né? E aí aconteceram tantas coisas ruins. A questão da idolatria, as pessoas, todo mundo muito louco, né? Se você é jovem, tá assistindo, não seja tão louca assim por um artista. É só um artista, né? Assim, não... Sendo cristão ou não, né? Sendo cristão ou não, é só um artista, não é isso tudo, assim. Uma menina lá, não sei se você viu isso, usando fralda geriátrica, porque ela ia ficar o dia inteiro sem ir ao banheiro. E tudo isso foi acontecendo, foi me incomodando muito, né? E aí a Bispa Luana me mandou um post do Instagram, né, de uma pessoa falando especificamente sobre esse show dela aqui no Brasil. E aí eu falei pra ela, eu já vi e eu estou em uma guerra interna nesse momento, porque a minha carne milita contra o meu espírito o tempo todo. E por a minha carne militar contra o meu espírito o tempo todo, eu tive o real entendimento do Senhor. Amém. Eu sou uma adoradora. Amém. Então, esse lugar não me cabe. Eu demorei 30 anos pra entender isso. Porque há um tempo atrás, eu fui em outro show também de uma outra banda secular. E eu lembro que eu fui conversar com a Bispa Priscila. Eu lembro do olhar da Bispa Priscila pra mim. Sabe? Tipo assim, Camille, eu não vou falar pra você não ir. Mas assim, será mesmo que convém, né? Sim. E aí ela falou, a sua postura, ela tem que ser diferente. E aí eu demorei tanto tempo pra entender hoje, sabe? Que a minha postura, ela tem que ser diferente. Se você é cristão, né? Se você é evangélico, tá assistindo, né? Que agora, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor te escolheu e te separou por um único motivo, né? Porque nós somos adoradores. E nós temos que estar com a nossa vida em adoração o tempo todo ao Senhor. Isso não quer dizer, como o pastor disse, que você não vai pecar, que você não vai cair, não é isso. Quer dizer que a sua postura perante as outras pessoas, ela tem que ser diferente. E principalmente perante o reino espiritual. Pense eu lá no show, né? Eu cantando as músicas, tudo lá. E né? até aproveita a deixa para compartilhar um versículo. Lá em Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. É verdade. Quantas vezes a gente quer viver uma vida consagrada ao Senhor, mas a gente tá flertando com um monte de coisa, né? E a gente vai dando brecha, né, pastor? A cada momento que eu vou fazendo uma concessão, que eu vou cedendo pra alguma coisa, eu tô mais perto do abismo. E eu não percebo, porque eu sou envolvida nesse mundo. E é de pouco em pouco, né? Então, assim, o que a Stephanie disse do meu testemunho é porque eu tive o claro entendimento, através do meu espírito mesmo, que não é pra mim, sabe? Então, assim, e realmente não cabe. Se a gente for olhar, ainda mais eu que tô ali no altar, eu tenho um grupo de discipulado, as pessoas me veem, né? Ali no meu contexto aqui de igreja local, elas estão vendo aquilo que eu tô fazendo. E o mais interessante de tudo, eu não posso dar vazão para que o diabo me envergonhe. Sabe? Para que o inimigo me envergonhe. Foi só um show. Que aconteceram coisas terríveis nesse show. Mas esse show poderia levar a minha ruína completa. Sim. Né? E o ambiente, né? Como a além gente de tudo, falando, sim. Essa importância do ambiente. Como que você quer que o Espírito Santo habite na sua casa, vamos falar aí para os jovens, no seu quarto, se você tá vendo só pornografia? Exatamente. Na minha cabeça, como que funciona, Tefs? Eu estou aqui agora, o Espírito Santo habita em mim. Ele está comigo, dentro de mim. Ele tá aqui com a gente. Ele tá aqui dentro de mim. E aí, se eu vou num ambiente desse, ele sai. Eu fico imaginando literalmente, assim, tipo o fantasminha camarada saindo aqui de mim. E eu imagino ele saindo chorando. Porque a Bíblia fala que ele tem ciúme de nós. E ele se entristece. Né? Ele é sensível àquilo que eu faço. Então, se eu quero que o Espírito Santo habite em mim, se eu quero ter sensibilidade ao Espírito Santo, eu preciso ser sensível ao Espírito Santo também. Né? Eu preciso ser sensível àquilo que ele está me dizendo. E querer agradar ele em todo o tempo. Exatamente. Né? Mais do que um culto. E aí eu falei também pro pastor, eu falei assim, aí pastor, o senhor pergunta pra mim, você tem vontade de ir, de ouvir? Eu falo, sim, continuo tendo vontade, mas eu entendi qual que tem que ser a minha postura. E é esse meu testemunho pra você, tá? É só isso mesmo. Mas é muito edificante, por isso que eu queria muito que você compartilhasse. Porque eu creio que é isso. Porque ser crente, ter uma vida de adoração, não quer dizer que você vai ser sempre ali cheio de Deus, ou sempre tudo tão lindo, né, pastor? Você lutar mesmo. E foi algo sincero, né?
E eu também coloquei que eu senti vontade de ver o Exatamente. Slash tocar. Eu, como Aham. guitarrista, eu gostaria de ir lá ver. Exatamente. Mas o que me impediu foi nossa, aquele ambiente eu não quero estar naquele momento ali. Porque não me cabe, aquela frase, não te pertence mais. Não te pertence mesmo, né? Literalmente. É. E se o nosso desejo é agradar, é atrair o Senhor, então eu vou me voltar e... Então liberta-me de mim, Eu quero. ser a sua casa. É exatamente isso. E a gente até falou, teve falou não, foi no teatro que o pessoal fez lá na igreja do Garavelo, que foi extraordinário. Foi lindo. Me marcou muito, Foi me lindo. ministrou muito. Podia meu trazer eles coração. aqui no podcast, no TitiCast, Ah, né? vamos falar Uma sobre ideia. teatro? Vai ser bom. Vamos trazer eles aqui. Então vocês, só vamos trazer se eles assistirem esse vídeo e falar, nós vamos. nós queremos ir. Vamos ver se eles Vamos vão ver se assistir, né? vocês- É verdade. Vocês estão E ligados. quantos comentários vão ter lá pedindo Exatamente, ele? Isso, só se pedir, assim, sabe, Cami? É Barucaba, né? É Barucaba. Barucaba. E eles falaram ali sobre a frieza da igreja. E eu acho que tudo começa com, não tem nada a ver. Não, isso aqui é só isso. Não, é só um Tem vídeo, uma música é que só fala um também, filminho. tem nada a ver. Isso é normal. Essa coisinha que faz crente se dar mal. Já viu, pastor? Literalmente. Um forrozinho, É um né? forrozinho, Chá de é. santo. E eu acho que aí é onde a gente começa a cair, né? E se igualar. E aí eu volto até no exemplo, que eu amei esse exemplo dos carrinhos, tudo as cores igual. E aí a gente não sabe nem mais quem é crente. O crente não tem mais postura de crente. Aí eu vi Não até é uma que tem que pessoa- ser religioso, É. aquela coisa, né? Aham. Eu vi até uma pessoa falando assim, que ir nesses shows assim, falei assim, não, que eu tô fazendo as pazes, eu tô me reconectando com a minha adolescência. Eu falo, gente, quando eu era menina, eu pensava como menina, eu agia como menina, eu não sou uma criança mais, Sim. né? Eu sou uma mulher, eu sou casada, eu sou uma profissional, e eu sou uma líder, eu sou uma ministra de louvor. Eu não posso pensar mais como eu fazia antes, eu não posso ter as mesmas atitudes que eu tinha antes. E eu lembro que teve o show também do Jonas Brothers há muitos anos atrás. Eu lembro que eu pedi meu pai, e meu pai sempre foi muito rígido comigo. Eu lembro que eu falei, pai, eu posso ir no show, o senhor me leva? Ele falou, levo até. Falei, meu Deus, meu pai vai me levar, nem acreditei. No dia não deu pra gente comprar o ingresso. Aí ele falou, amanhã a gente vai lá e compra. E aí, bem nesse dia que ia ter o show, aconteceu aquela tragédia da Boate Kiss, vocês lembram? No dia que ia ser o show, não, perdão. No dia que a gente ia comprar o ingresso, teve a tragédia lá da Boate Kiss. E aí, no outro dia, eu fui falar pro meu pai, pai, e aí, vamos lá comprar o ingresso? Ele falou assim, não, eu não vou ser a pessoa que pode ser, né, a que vai te levar a causar a sua ruína. E eu nunca esqueci disso. Porque nada poderia acontecer lá no show do Jonas Brothers também. Mas aconteceu com muitos jovens um dia, e meu pai disse que não seria ali a pessoa que queria me levar para que a minha ruína acontecesse. E essa questão de ambiente, né? Se você pode escolher o ambiente da mesma forma que você pode escolher as amizades, se você pode escolher... E às vezes, o meu irmão tem adolescente, né? Nossa, e às vezes ele me olha assim para umas coisas, ele fala, você é brega demais, tudo você, tudo... Aí ele até fala assim, tudo pra você tem o diabo, não é que tu tem o diabo... Mas é uma forma de resguardar, pelo amor de Deus. Você que está aí, eu não tenho cara de 30 anos, né? Eu sei que a Camila também não tem. Eu tenho 22. Pois é, mas 30 anos foi só a forma de falar. Mas você que é mais jovem, eu sei o tanto que é difícil quando o seu pastor, seu discipulador tá tentando te aconselhar e você entender. Ou até mesmo quando você que é do louvor, às vezes o seu pastor te coloca um tempo de banco, é difícil você conseguir entender. Sabe, se você tá nesse momento, de verdade, abra o seu coração e deixa o Espírito Santo te ensinar o que é para ser ensinado. Exatamente. É muito importante. Não é que tudo tem Satanás. E eu tenho certeza, hoje eu olho para você, Camus, eu vejo que você é um fruto, hoje você é uma árvore frutífera e forte, por aquilo que eu sou sua amiga e vejo sobre a sua vida, mas é resultado, a honra é do seu pai. Amém. Não, mas eu obrigada, tenho pai, obrigada, mãe. Não, valeu as varadas. Lógico que você faz parte do resultado, porque você teve as suas escolhas também. Sim. Você poderia fazer outros tipos de escolha. Mas você, aquilo que eles plantaram, você, por mais que você não queria... É verdade. Você e assim, obedeceu mas você foi. Eles... eu levei muita varada também, viu? Não foi só na base de jejum de oração, não. Teve umas varadinhas
Que deve Pois é, Camus, e falando em varadas, eu acho que nós duas que vamos ficar de banco, porque nós duas conversamos demais. Bora lá, pastor. Gente, não, Eu tô uma acostumado. postura. Ô, pastor! Não, cada dia eu converso menos. Porque lá em casa tem. Ai, 3 mulheres! Lá em casa tem uma que nem conversa, ainda já conversa. Oh, meu Deus, é fofinha. Mas, pastor, compartilha um pouco aí com a gente. O senhor falou lá de quando o senhor converteu, né? Das músicas que o senhor ouviu. Compartilha um pouco mais sobre essa caminhada mesmo, assim. Que hoje o senhor não é só pastor do louvor, né? Mas é pastor, tem um grupão, um monte de discípulos e é atuante em outras áreas. Porque também uma coisa que a gente vê, quem é do louvor só quer estar no louvor e não fazer mais nada Sim, sim. na igreja, né? Compartilha um pouco aí sobre a sua caminhada. Nós fizemos uma caixinha de perguntas. Teve gente que até perguntou como o senhor conheceu a pastora Kelly. Porque isso tudo é adoração, né? É um estilo literalmente de vida. Compartilha um pouquinho. Com certeza. Aproveitando essa última deixa, a pessoa ela quer se relacionar com alguém que tenha ministério, né? Que tenha vida com Deus, né? Mas será que ela está procurando nos lugares corretos, né? Falando de ambiente, né? Será que ela tipo assim, o que você vive, os seus frutos vão surgir daquele ambiente, daquele local, né? Então, por exemplo, a gente começou nosso relacionamento na igreja, né? Através das atividades da igreja, e dali tudo se desenrolou, né? Então, é algo interessante. Bom, para falar desde o início, pra quem não sabe, eu entrei pra igreja por causa de futebol. Nada a ver com o senhor, pastor! Nada a ver, deve ter gente chocada aí. Eu sabia. Eu não sabia. Sério? Caraca. Não, eu fui Até beber uma Não tem aguinha na nada a caneca ver. da Laura Dourados, viu, gente? há muito tempo atrás, até lá no setor da Laura, né? Muito bom. Lá no Rias? Lá no Rias. Legal. Tinha a Laura, tinha o Rodrigo lá. E aí, um dia eu cheguei lá, uma tia minha convidou a gente pra ir lá, tal. A gente foi num culto. O culto de jovens, nessa época, não tinha essa configuração de atitude, nem de comunidade jovem que veio antes, né? O culto de jovens lá acontecia no domingo de manhã, não sei porquê, eu era visitante naquela época. Aí eu fui no culto, os meninos, vem aqui jogar bola, amanhã, depois do culto, né? Culto domingo de manhã, tinha um culto de jovens e depois ia jogar bola. Eu falei, beleza. Eles falaram assim, traz a bola. Então, tipo assim, eles só queriam ainda cercar da me bola. fisgaram, né? Tipo assim, se eu não for, ninguém joga. É a sua porque responsabilidade, é minha responsabilidade, legal. Ó, né? fica a dica aí. Foi boa eu devo essa, ter foi ficado ali uns 6 meses ou mais, indo só pra jogar bola. Eu não ia eu já ia de chuteira já, eu não queria. E aí, o tempo passou, aí mudou o culto de jovens pra Quantos anos o senhor tinha, o senhor lembra? 12 para 13 anos, mais ou menos. E foi um momento estratégico, porque eu já estava muito envolvido com amigos do colégio, né? E eu lembro, depois de alguns anos, meus amigos não podiam mais ser meus amigos, porque eles já queriam começar a experimentar bebida, já tinham uma outra conduta. Então, assim, foi um momento estratégico ali, sabe? Provavelmente eu poderia... Estaria nessa... né, no meio ali. E aí, depois... Aí o culto foi para o sábado à noite. Não tinha mais o futebol, que estava escura a praça lá, que a gente jogava e tal. E aí tinha um tênis de mesa, né? Um ping-pong que a gente arrumou lá. Então, assim, fui fisgado, né? Por algo que não tinha nada a ver com o culto, né? É o meu testemunho, né? Olha, a forma de evangelismo, né? Às vezes até de forma inocente, né? Ninguém tinha... vamos fazer uma estratégia, nós vamos fisgar. Não, foi de forma despretensiosa, talvez. Ou não, né? Mas, enfim... Eu entrei dessa forma. E aí, nesse meio tempo, aquilo que eu tinha falado antes, né? Comecei a gostar de música, eu sempre gostei de música. E aí comecei a me inserir mais ali no rock e tal. E aí comecei a aprender a guitarra, comecei pela guitarra e fui. Aí, eu tenho uma história engraçada no meio do caminho aí. E aí, eu aprendi a tocar violão. Fiz 6 meses de aula de violão, tal, aprendi até rápido. E aí depois eu peguei 2 aulas de guitarra e ficou por aí. Eu ganhei uma primeira guitarra, eu tinha um dinheirinho ali que eu guardava, fui comprando os equipamentos, né? Então eu cheguei com a guitarra lá, aí o pessoal, sabe que vem você pode tocar? Posso. Beleza, fui lá e toquei e tal. Aí não saiu legal o som, falei, não, vou comprar um amplificador. Fui lá e comprei. Pá. E tudo focado na igreja ali, Observação, né? O senhor investia no seu ministério. Sim. Legal. Era um dinheiro que eu podia gastar com outras coisas. Mas Um dinheiro que nem era meu, que não priorizado. trabalhava, era só um estudante, mas eu dava um jeito de arrumar Legal, e pastor. investir. Aí,
Isso aqui é trágico, mas é engraçado. Um dia, não sei como, eles descobriram que eu não era batizado. Meu Deus do céu. Alguém me denunciou. E o senhor já tá tocando Já tava assim, tocando. Meu Deus. Aí o pessoal, não, você não vai tocar porque você não é batizado. Eu falei, mas ninguém me avisou que eu tinha que Pois é, batizar? Ué. olha. Ó, pra você ver a questão da organização, né? E Beleza. até da necessidade de pegar qualquer um. É, não, a necessidade, Não, e expondo né? ele também, né? Dessa Sim, forma. sim, Expondo sim. ele dessa forma também. Cara, e ali, eu não sei porquê, mas meu curso de batismo demorou uns 6 meses pra eu fazer esse curso. Meu E Deus. aí marcava um batismo e não acontecia. Tal. Eu fiquei uns 6 meses de banco. Então eu tive esse primeiro momento de banco. Era pra aí. tratar mesmo. É, pra tratar. E aí, nossa, aí depois veio muita coisa. Às vezes alguém tá assistindo que é daquela época vai lembrar, que foi bem assim. né? Então, assim. Mas graças a Deus que eu guardei meu coração Sim, pra isso, glória né? a Que eu Deus. que eu podia ter magoado, né? Eu Sim. podia dizer, não quero saber disso, não. Pá, né? Pastor, e o senhor falou de banco aí. Como que tá funcionando hoje, assim? Existe essa conduta assim ainda? Do banco? É. Pra quem não entende, é pegar a pessoa e falar, meu querido, Espera um pouquinho aqui. daqui seu instrumentinho. Desce aqui, senta aqui no banco da igreja. Seria basicamente isso. O banco é necessário, né? É um momento de correção, reflexão, é um momento introspectivo ali da pessoa. Mas é importante. Você não pode exercer de qualquer maneira ali, né? Você não pode se expor igual aconteceu comigo naquela situação, né? Então, é uma disciplina, vamos dizer assim. E eu acho que porque muita gente só vê realmente como uma disciplina de castigo de uma coisa ruim. Eu acho que é um momento de buscar ainda mais ao Senhor, né? Sim. E até pra sim, saber onde sim. tá o Banco, coração da pessoa, né? Banco é o Sim, lugar que sim. você tem que buscar mais a Deus. Eu tenho certeza, porque eu converso muito com o pessoal de fora e eles se espelham muito no Senhor, os líderes de louvor da atitude. Eu tenho certeza que vai ter muito assistindo. Então, ó, 2 coisas que o senhor falou aqui que eu acho importante pontuar. A entrevista, não é uma entrevista, mas o perguntar e o conhecer a pessoa antes de colocar no Sim. altar, não por causa da necessidade de ir colocando. Porque, graças a Deus, igual o senhor falou, o senhor guardou seu coração, mas poderia ser uma pessoa que ia perder. E olha a caminhada do senhor, quantos frutos Sim. foi importante o senhor na igreja. É a importância de entender todo o contexto, né? Da Sim. cobertura espiritual, Sim. de dialogar, porque de fato há uma necessidade, né? E sempre tem, né? Sempre tem. Até com a equipe grande igual tem que tem. Sim, sempre tem. E aí, por exemplo, a gente já teve que lidar com questão da pessoa não ser batizada, Sim. questão da pessoa não é casada, mas mora com a esposa há anos ou com o esposo. Deixa eu ver o que mais aqui. É uma questão de brechas, vida financeira, questões ilegais. Então, assim, Sim, de tudo. Você vai lidar com tudo. Então, sim. você não pode colocar essa pessoa ali. Ela tá debaixo de uma brecha. Aquilo precisa ser consertado, né? E depois ser colocado novamente. Com muito amor, né? Sim. A gente Isso. tem a forma de falar, a forma de abordar, né? Não pode ser de qualquer eu acho maneira. que Por isso que as até- pessoas estão se ferindo tanto. Acho que até a própria pessoa também já tá inserida, já vive ali. Eu lembro de uma fase difícil que eu vivi no meu casamento, até algo mais pessoal, que eu não sei se eu lembro, que eu pedi pra mim ficar um tempinho de cantinho, eu fiquei um tempinho do louvor da atitude, fiquei um tempinho, porque o meu casamento não tava bem. Não é porque eu, Stephanie, não estava bem, mas eu confesso que eu estava vivendo em pecado, não que eu pequei, traí meu marido, nada disso, gente, mas era conflito dentro de casa mesmo, e eu acho que tem momentos que nós mesmos precisamos entender, peraí, se eu tô pecando, eu preciso, é melhor, o bispo fala muito sobre isso, que tem pecado que ele não é confessado, tem pecado que ele é descoberto, Exatamente. né? E não é porque ninguém descobriu que você vai ter que estar lá em cima do altar de qualquer jeito, né? Mas que até nós mesmos, assim, ser aberto com o líder, né? Com o discipulador. Aí você tava falando sobre isso, da sua caminhada Da lá. caminhada. E a Isso aí gente naquela- viajou aqui, viajou. porque- Não podia deixar passar. O meu banco. Muito importante. E aí, a gente foi. Eu era um guitarrista, né? Só queria tocar guitarra. Se virasse pra mim e falasse, qual que é o seu ministério? Guitarra. Guitarrista. Você é obreiro? Não, guitarrista. Uma vez chegou ali, você vai ser obreiro. Que Eu Deus falei, te criou pra tocar guitarra. Tocar guitarra. exatamente. Só que você fala guitarra. E aí, a gente foi crescendo, mas nunca... O meu prazer era estar ali, eu tinha esse entendimento, né, de tudo que eu fazia era pra Deus. Sim. Tanto assim que muitas vezes as coisas foram acontecendo, fui prosperando, assim, tipo assim...
Para quem é guitarrista, quem é músico, um baterista, um baixista, tecladista, vai entender. Você fazer um upgrade, né? Muito bom. E quantas vezes eu vi eu fazendo um upgrade muito fora das condições financeiras que eu tinha. Mas a gente via Deus abençoando. E aquilo ali fortalecia a minha fé, a minha caminhada, né? Que eu podia ver assim, falei, nossa, como é que eu consegui, né? Avançar nesse patamar aqui e tal. Mas tudo aquilo era 100% para Deus ali, né? A gente foi crescendo e tal, e a gente... um dia chegou na sede, né? A gente foi convidado para gravar um CD na época ali, fiz uma gravação, o pessoal, a pastora Eliana, vou te escalar domingo, vai, né? E aí, pastora? E aí eu lembro que nesse dia na época, foi antes da reforma da igreja, né? E aí tinha uma caixa de som enorme, assim, eu toquei de trás dela, tanta vergonha, assim, pra uma igreja daquele tamanho. E tanto que é engraçado, né? Você sair de um núcleo, né? Assim, que é um lugar, assim, menor, né? Você ir tocar na sede da igreja, né? Tanto que isso é o caminhar com o Senhor, Nossa. quando eu creio muito nisso, quando o Senhor tem um propósito, um plano na nossa vida, não precisa forçar, né, pastor? Acontece. Você não precisa falar, pastor Eliane, eu sou o Henrique, sou guitarrista. Aí, né? Não sou obreiro, sou guitarrista. Não precisa forçar. Isso, As coisas vão acontecendo. E aí eu até faço um link com aquela questão que a gente falou lá atrás, né? Tipo, Davi, ele praticou muito pra estar ali. Eu não caí de paraquedas ali, né? Alguém via algo natural, né? Mas com certeza Deus também via o espiritual, todo o preço pago, né? Todas as lutas também, que sempre tem, nada vem de graça, né? E aí, um dia eu pude estar ali. Sim. Aí, antes disso também eu estudei, na época era o Veiga Vale, né? Mas hoje é o Basileu França, eu estudei guitarra, eu tinha um sonho eu aprendi, né, empiricamente. Então, ali eu aprendi a tocar com partitura, com professor formado e tal. Aí depois de um tempo eu estudei violoncelo também, eu não consegui concluir o curso, mas eu estudei violoncelo. Então, assim, tem a teoria, tem a prática, tem ensaio, tem... Quem vê close não vê corre, né, não, pastor? não. Aí, então é necessário, né? Tem que ter esse trabalho. Hoje eu vejo que eu sou de uma geração que eu toquei aprendendo com a fitinha, né? Igual eu falei, tinha a fitinha, né? Então eu gravava as músicas ali que eu queria tirar naquele dia. Pegava de ouvido. Pegava de ouvido. Hoje é uma geração mais preguiçosa. Desculpa aí quem tá Não, o senhor tá falando a assistindo. verdade. Mas é verdade. Mas é uma geração. Hoje Isso eu tenho propriedade. eu falei, cara, se tivesse um YouTube que você consegue diminuir a velocidade na minha época pra eu tirar, lá em casa tinha um som que ele tava, tipo, estragando. E aí a fita, quando eu colocava lá, ele tocava mais lento, assim, mais low motion, assim. Então, aí eu conseguia tirar os solos de guitarra de maneira mais fácil. Tipo assim, hoje seria o YouTube em velocidade Entendi, 0.5, entendeu? Então, assim, eu fui mais lapidado, né, em relação a isso aí. A gente sofreu um pouco mais, né? A tecnologia veio e deixou o pessoal mais preguiçoso. Aí parece que veio pra ajudar, mas o pessoal não tá sabendo, né? Então, tipo assim, a maior parte das coisas que eu aprendi foram nos cursos, né, nos estudos, mas boa parte também foi eu mesmo ali apanhando, aprendendo errado, executando errado, né? Mas eu fico pensando se eu tivesse uma ferramenta dessa, como o YouTube, né? E muitas vezes a pessoa, eu não consigo, eu quero cantar, mas você vai lá no YouTube, tem divisão de vozes para você aprender a abrir voz, Isso tem ajuda todas as muito, músicas que a gente canta praticamente lá. Tem vídeo até Então, específico pra guitarra, né? Sim, a gente tem essa questão também, já abrindo aqui também. A gente, nesse ano, introduziu no Louvor do Atitude uma pasta no Drive, né? No Google Drive, onde tem lá, por exemplo, tem a música. Vamos pegar a Maravilhosa Graça, que não tá tocando mais tanto assim, mas que tem lá, Maravilhosa Graça, tem a pastinha dela. E aí tem a guitarra, o cara ensinando lá. Pra não ter desculpa, né, Pra não ter pastor? desculpa. Ainda mastigamos, né? A gente mastigou igual esse A dia. papinha mesmo, né? Esse dia a gente tava num sinal assim, engarrafado. Aí a Maria falou, papai, olha ali um passarinho, a mamãe dele. Aí eu vi, ela tava mastigando e jogando na boquinha dele. Eu falei, olha lá, o papazinho dele lá, tal, né? Tá jogando dentro da boca dele. A gente tá fazendo desse jeito. E a criatura não dá valor. E não tá pegando a música. Não tá pegando, não tá sabendo, não tá saindo. Então, assim, a gente tá jogando a papinha dentro da boca do cidadão e não tá indo, né? Então, às vezes a gente tá até mimando demais, né? Então se vira aí, ô benção. Aprende, né? Aprende, né? Então, tem uma série de recursos aí. Sim. E que eu não tive.
eu tenho testemunho também com isso. Teve uma época que tava muita escassez lá no núcleo de músicos, principalmente violonista, né, guitarrista. E aí, para ministrar com violão também, eu falei, não, eu vou ensinar as pessoas de graça. Aí, nossa, minha agenda lotou, assim. Porque teve uma época que eu dava aula também de música. E aí eu fui ensinar o pessoal a tocar. Aí ele tinha, por exemplo, no sábado ali eu tinha 4, 5 alunos no primeiro mês. No segundo só tinha 2. Depois só 1. Né? E aí eu entendi, tipo assim, o cara não tava valorizando, porque não tava saindo do bolso dele, né? Ali eu entendi, falei, nossa, não dá certo. A pessoa tem que pagar um preço, ela tem que... É diferente. É diferente. Investir, né? Tem que investir. Investimento, Então, tem que e é o que eu falei, tudo que eu podia fazer de sacrifício, fazer um upgrade no meu equipamento, eu sempre fiz. Né? E aí, muitas vezes eu alcançava ali um patamar, falei, cara, eu tenho tantos mil... Hoje eu tenho instrumentos bons, eu tenho. Não consigo dar um upgrade, porque hoje tem escola de criança. Tem outras coisas. Muda um pouquinho a prioridade, né? Mas por muito tempo eu tive instrumentos assim que, para quem toca ali na igreja, né? Sem muita ambição, é até muita coisa. A gente percebe, né, Vamos nos dizer assim. eventos, quando tem, tanto que o pessoal fica, né, tipo assim, Admirado. admirado, Sim, né, sim. de ver o instrumento Aham. assim. Por exemplo, eu tenho uma guitarra que eu paguei muito abaixo do valor que ela vale. Uma oportunidade de Deus. Assim. Então, você vê Deus te abençoando naturalmente, né? Então, é interessante, é interessante. E é um para trazer testemunho, para só quem nossa vive. vida, o senhor tá falando e eu tô pegando para mim. Uhum. O senhor, a gente falou de Davi que ele se preparava, e eu vejo que o senhor se preparou e o senhor também aproveitava as oportunidades. Sim. E é muito mais fácil a gente reclamar, né? Falar assim, nossa, a igreja não tem oportunidade para mim, até baseando no último do servir. Uhum. É muito mais cômodo que seja o servir essa linha, tem como você se preparar para servir. Eu acho que, na verdade, é muito mais ainda, porque é a futura geração, é um privilégio ainda muito maior, né? Mas eu vejo que o senhor se preparava e aproveitava as oportunidades quando chegava. Isso estava Sim. pronto. Tava pronto, a gente tem que estar pronto, né? Para pegar o seu talento e colocar ali naquela oportunidade. E aí, voltando, eu falei aquela questão, né? Qual é o seu ministério? Eu sou guitarrista, né? É muito interessante quando você tá nas coisas de Deus. Sim. E você fica à mercê de Deus, a sua vida vai mudando, né? Você fala, tipo assim, minha vida tá condicionada à vontade de Deus, né? No meio desse investir no ministério, você vê como tudo é abençoado à sua volta. No meio desse caminho, na vida de altar, eu encontrei no altar a pessoa com quem eu me casei, por exemplo. Quando eu tinha ali 15 para 16 anos de idade, né? E ali até teve essa pergunta, né, que você falou lá. A pastora e eu, nós nos conhecemos lá na igreja, né? Um dia eu tava tocando, e aí eu lembro o dia que ela entrou, a roupa que ela tava, eu lembro. Ai, que Ela entrou lá assim, mas não interessei naquele momento, mas eu tenho essa lembrança, né? Eu tava no altar, tava tocando. E aí ela converteu um pouco mais rápido. Eu demorei, né? Eu demorei uns 2 anos e tal. E aí ela já estava Isso inserida. lá no núcleo, né? Lá no Lá núcleo. no núcleo. Ela já estava inserida. E logo ela se batizou dentro de poucos meses e tal. E a gente conversou. Eu tava lembrando esses dias. Teve um evento na sede que foram... Olha que interessante para esse tema. Foram 7 horas de adoração. Ai, que legal. Aí depois daquele... ali na sede, foi um sábado à tarde, né? No mês de junho. Eu me lembro a data, mais ou menos. A gente ficou ali a tarde inteira e no intervalo a gente saiu para comer um cachorro-quente. Tinha um tio do cachorro-quente vendendo lá na porta da igreja. A gente sentou lá na mesa. Foi a primeira vez que eu conversei com ela. É emblemático, né? A gente tá falando de vida no altar, né? E ali no meio da adoração a gente teve a nossa primeira conversa. E naquele dia eu me interessei por ela, sabe? Ali a gente tinha 16 anos, mais ou menos, de idade. E aí foi tão de Deus que ela não se interessou por mim. Todas as melhores Todo histórias. mundo, né, espera. Final feliz, vai. Aí eu fiquei Mas interessado teve e um ela final não. feliz. Aí o tempo passou e tal. Aí depois de um tempo eu descobri que ela não queria nada comigo e tal. Aí esfriou aquele negócio. Aí depois de um determinado tempo a gente ficou muito amigo. E o tempo foi passando, a gente ficando cada vez mais amigo. Um dia a gente descobriu que a gente tava se gostando. Assim, E quando ela descobriu do que tinha outras meninas querendo pastor também. teve essa Geralmente história. mulher Foi assim, descobri que tinha umas querendo o Will. Eu falei, rapaz, tá achando o quê?
Peraí, deve ter um trem diferente dele mesmo. Eu te vi jogando o cabelo, assim. Não, e o Robson vai ser meu. E aí um dia a gente chegou à conclusão que a gente tava gostando, né? E ali foi de 17 para 18 anos, a gente começou a namorar. Muito jovens, né? Sim. Mas tinha um propósito em cima daquilo ali. A gente, desde o primeiro mês, a gente já sabia que a gente queria se casar, já tinha esse pensamento, mas embora muito jovens, né? A gente já sabia também que teria um namoro longo, que a gente nem recomenda, né? Mas graças a Deus, todo o nosso período de namoro foi no altar, foi Glória a 100% fazendo. Que Isso é um bênção. fortalecimento, né? bênção. Às vezes você é jovem, tá iniciando um namoro, um relacionamento. Não tem segredo, não tem que inventar a roda, gente. Os ataques virão, as tentações virão, mas é necessário que tenha uma vida no altar. Aquilo ali vai te ajudar naquele ambiente. Aquele ambiente E foi um vai namoro te em fortalecer. santidade, né, Graças pastor? a Deus, a gente Coisa conseguiu boa. se guardar até o casamento. A gente se formou conforme era o nosso plano, né? Para poder ter um suporte financeiro, Sim. né? A gente se casou ali, foram 6 anos e meio de namoro, né? Nossa. Então foi muito tempo, a gente conseguiu se formar. Meu primeiro salário, eu me formei em engenharia, né, para quem não sabe. Eu sou um engenheiro que é músico, ou vice-versa, não sei ao certo. Tô descobrindo ainda. E aí, meu primeiro salário, eu comprei a nossa aliança, né? Ai, que essa- legal. Que A gente se gracinha! casou. Aí depois de um ano a gente se casou, né? Conseguiu estruturar, mas é muito legal como você. Aí mais uma vez, né? Eu dei o testemunho do upgrade de equipamento, né? Sim. Na nossa vida familiar, nossa vida de casados também foi a mesma coisa. Ai, Tipo que assim, bênção. é luta, é coisa que você não imagina que acontece, né? Sim. Só para dar, assim, o nível, o alto nível de bênção, né? Que foi assim, a gente ali jovens, né? Nós casamos com 23 anos, e ali recém-formados. Eu lembro que faltava 3 meses pro nosso casamento, que a gente esperou tanto, e planejou, e conseguiu organizar tudo. Faltando 3 meses, eu fui mandado embora. E aí eu tinha acabado de mudar de empresa, né? E aí deu ruim lá na empresa, eles perderam um monte de contrato lá e mandou um monte de gente embora. E aí eu tava no período de experiência, eles, opa, vamos mandar isso aqui também. Sim. E aí me mandou embora, eu falei, cara, e agora? É incrível, a gente olha para trás assim e pensa como que Deus supre, né? Quando você tá ali caminhando, né? Quando tá você tem uma vida de sacrificando. adoração. Isso. Você prioriza, Isso, né? prioriza. O altar. Prioriza o altar, E as aí, coisas do Senhor. nossa, não faltou nada. Né? Olha, Quando eu que falo nada, é bênção. nada mesmo. Glória A a gente se Deus. casou, teve a festa, Glória a Deus. quase não tinha dívida, assim. Deus abençoou que a gente conseguisse honrar tudo até o casamento, né? Ficando pouca coisa para depois. Foi tão alto, assim, o nível de bênção, a gente foi de lua de mel pra Europa. Meu Deus! Nossa lua de mel foi na Itália, Caraca! Veneza, né? Assim, então, Deus abençoa que você não Nossa, entende como, É né? verdade. Aliás, a gente entende, né? Só quando você tá caminhando, vivendo o sobrenatural de Deus, que consegue entender como isso acontece. Então, assim, são testemunhos, né? Que a gente vai vivendo ao longo da vida, como cada um de nós temos, né? É através de Deus que a gente vai alcançando. É muito Amém. bom quando a gente É muito prioriza legal isso. E aí, nesse meio tempo, a gente sempre falando, né? Eu, né, no caso. Meu ministério toca guitarra. Ministério toca guitarra. E aí, a gente sempre tem a necessidade, né? De uma pessoa, eu quero ser seu discípulo. Né? Um guitarrista chega que eu quero ser seu discípulo. Falei, você vai ser meu discípulo na guitarra. Né? lá em Guitarrares, capítulo 3. Tem um Cantares, tem que ter o Guitarrares. Aí a gente começou com ainda namorados, né? Muito jovens, a gente começou com grupos de discipulado. Por onde a gente passou, a gente sempre teve grupos de discipulado. Mas eu lembro quando a gente chegou na sede, para quem não entende como é a sede, é um salão imenso, onde você é propenso a ficar muito cômodo, se você quiser. É verdade. Né? Mas se você quiser servir, tem muita Muito, demanda, muita mesmo. Tem mais serviço. Mas também que- é muito fácil de você se acomodar ali. Então, às vezes, você tá na sede, você chegou na sede agora. Cuidado, você pode se acomodar lá, mas tem como você correr atrás, né, e buscar. E ali, quando eu cheguei lá, eu falei, eu quero só tocar. A gente tá também num momentozinho de exaustão ali, né? Sim. Quando você dá um burnout, assim. Que é normal, às vezes, se às vezes cansar, acontece, né? E a gente tava ali, e recém-casados, a gente chegou ali recém-casados, né? Num outro ritmo e tal. E sentindo como seria aquele novo momento e tal.
E eu falei, não, vou dedicar o louvor, a Kelly dedicando a dança, né? E ensaios ali, direto, né? O que consome muito tempo, de fato, né? Então, assim, quando eu falo... nós não distanciamos a questão de discipular, de ter grupo, de apacentar, né? E ficamos só ali vamos falar, nas artes, né? E ali a gente ficou ensaiando e tal por um tempo, e aí logo surgiu essa demanda, né? De o pessoal cobrando e eu um pouco resistente, né? Pelo meu temperamento também, né? Às vezes a gente quer planejar, quer bolar as coisas, delimitar. Mas aí, com o tempo, Deus foi me incomodando, né? Não, tem que iniciar um grupo discipulado, tal, e o pessoal falando, tal, não, aqui, tal. E aí, a gente iniciou um grupo discipulado. E aí começou, despretensioso. Aí você marcava, aí tinha 3 discípulos, tinha dia que ia um, tinha dia que não ia nenhum. Né? Aí A pessoa dava vácuo lá, nem respondia. Te ignora, Isso que queria ser te seu maltrata. discípulo, né? Queria ser Que seu pede pra discípulo, entrar, né? Mas a gente tá acostumado, já tem um couro de jacaré, né? Já é rodado já. E aí, com o tempo, a gente foi ministrando o discipulado. Na época, o Ministério Atitude tinha aquela configuração de tribos, né? Eu lembro que eu cheguei lá, eu falei... E aí, qual que é a sua tribo? Tribo? Eu lá sou índio, né? Dos guitarristas. É a tribo dos A tribo guitarristas. dos guitarristas, né? É a tribo dos solos. Tribo dos solos. E aí tinha essa configuração, né? A gente também teve uma tribo ali, né? Não por acaso, a tribo de Levi, né? Nesse meio tempo também surgiu a oportunidade da gente estar à frente do Ministério de Louvor, né? Isso em 2014, eu assumi liderança. Eu estava lá. Camille estava lá. Camille Oliver. Camille Oliver estava presente. E aí a gente... Eu ia até perguntar pro senhor, como é que... Porque o senhor falou antes de guitarrista. Sim. Como que surgiu o pastor Henrique ministro, que canta também? Não diferente, foi com muita resistência. Eu não queria. Eu não queria. Teve um dia lá no núcleo, muitos anos atrás, tipo assim, 19 anos atrás... Teve uma oportunidade que não tinha nenhum ministro nesse dia. E só tava eu lá como cordeiro para o sacrifício. Eu tocava... como eu tinha o meu caderninho de cifra, aquele que vendia lá na livraria, eu cantava lá em casa, despretensiosamente, né? E eu ministrei o louvor lá num domingo à noite. Olha. Era um domingo à noite. Domingo à noite é o auge, né? É o auge. Domingo à noite é o auge. Pra estrear no domingo à noite, estrear domingo à eu tava Mas quem é com de déficit. núcleo, quem é de igreja menor, sabe que tem dias que, dependendo do dia, não tem ninguém Não pra tem, servir. só Não, você. E isso é um exemplo que possa motivar seu coração. Se o seu pastor te chamou para cantar, ou para ministrar o dízimo, ou para fazer qualquer coisa, se coloque à disposição, que é o Senhor te chamando. E hoje a gente olha para o pastor Henrique que aceitou esse desafio, olha onde Deus tem te colocado. Poderia ter negado, né? Poderia. Aliás, eu neguei. Neguei um pouquinho. E aí teria sido outra pessoa que teria sido Não, levantada, aliás, né? não neguei, Tipo né? Eu isso, fiquei resistente por muito tempo. Mas geralmente por a muito gente tempo. aceita com medo, Sim. é normal. Quando né? eu vim pra sede, eu vim resistente. Eu falei, não, acho que guitarra é bacana lá. Guitarra. Eu não tenho... parecendo um Minion lá, né? Tem aquele cachorro, Muttley. Claro, medalha. Guitarra. Eu não queria de jeito nenhum. Eu falei, nossa, tomara que ninguém descubra que eu ministro louvor. Tomara. Tá tipo meu irmão lá em Porque eu São Paulo. pensava assim, tem que ser um nível muito alto pra ministrar um louvor ali, né? Assim, modesta parte, guitarra até que eu me garantia, porque eu me preparei muito pra aquilo ali. Eu me via e me dava segurança, né, naquilo ali. Mas talvez ministrar louvor, cantar, é até algo errôneo, uma visão minha, né? Que o ministro de louvor, ele tem que ser uma Taylor Swift, né? Coitada. Tipo assim, lógico que tem que ter a qualidade, tem que ter um timbre bacana, tem que ter um mínimo... Tem que ser afinado. Tem que ser afinado, né? Tem que ter. Mas eu acho que Deus... Aliás, eu acho não, né? A palavra diz que Deus não está buscando aqueles que são afinados em adoram espírito e verdade, né? Mas aqueles que adoram espírito e verdade, né? Você pode buscar aí grandes nomes de adoração de verdade, né? Não de cantores
né? De performance. Nós estamos falando de adoração, né? Eles não têm um timbre mais lindo do mundo, né? Você pega o Azaf Borba. Sim. O que é isso? Eu não queria falar nomes, né? Desculpa, mas é um referencial, Sim, hein? sim. Referencial. Antônio Cirilo. Muita Antônio gente não gosta Cirilo, da voz dele, mas... Gente, esqueci o nome dele. Ele é exaltado, o rei O Ademar. Ademar. Uhum. Ademar também. E Alessandro aí, Vilas Boas. David Keelan, David Keelan. foi extremamente fundamental na minha conversão, né, naquela época ali. Então, assim, Deus não está buscando um timbre perfeito, né? Muitas vezes eu me perguntei, né? Falei, nossa, eu podia voltar ali. E eu relutei, né? Podia voltar para a guitarra ali. Mas eu creio que Deus me escolheu para estar ali, para estar diante da equipe, né? Não para soltar uma voz glamourosa lá, linda, né? Mas para poder ministrar em adoração. E conduzir a equipe, pastor? Na minha maneira, sim. né? Por muitas vezes, às vezes a pessoa, eu quero um que agita, um que joga a oitava lá em cima, que faz aquilo outro. Mas minha personalidade é mais introspectiva, né? E às vezes é o que cabe naquele momento. Então, assim, cada um tem uma característica. Sim. E a sua característica soma muito. Eu vejo isso muito. Nós temos um grupo muito bom ali no Atitude, de louvor. E eu vejo como cada um é uma peça fundamental ali. E é muito bom o relacionamento que a gente tem dentro e fora do ministério, né? E como cada um com a sua maneira, cada um agrega da sua forma. E é muito bom que não é tão cobrado, né? Você tem que fazer isso. Não, eu tenho que cantar lá em cima. Ou eu tenho que fazer assim, tem que berrar, né? Tem que fazer de tal forma. Cada um tem seu timbre. E a gente entende, né? Por exemplo, a Camille, seu timbre é esse, tal. Então, assim, é muito bom quando dá certo, assim, sabe? Cada um sabe a sua responsabilidade, né? Onde se encaixa ali, aquilo que lhe compete fazer, né? E Deus colocou ali, ele sabe como usar da melhor forma. Não precisa a gente ficar lutando, dando um murro na ponta de faca ali o tempo todo. O senhor falou que daí, então, que foi... voltando lá na história, que foi... 2014, né? 2014 o Bispo Fábio me chamou para poder liderar, né? Ali o louvor no Atitude. E a gente pegou a missão para poder tá conduzindo. Foi muito bom, graças a Deus. A gente sempre faz uma retrospectiva, né? É muito bom que o Marco nosso é apaixonados, né? A gente, nossa, lembra que a gente pega um vídeo, né? Pega um vídeo antigo assim e fala, nossa, era o nosso nível, né? Musical, de intrepidez para ministrar, né? E você vai vendo ali que vai evoluindo, né? A régua vai subindo, a gente usa esse termo, né? Então é muito bom, graças a Deus. Pastor, por isso. em relação às críticas, né, assim, desse momento que o senhor viveu lá, isso aconteceu? Como que o senhor fez para lidar com isso? Porque hoje é muito difícil ainda você ouvir certas coisas, né? Assim, a gente percebe que às vezes tem irmãos que ficam torcendo, né, para que vai tudo errado, que vai que dê tudo errado. Né? Isso é em qualquer departamento, em qualquer área. A pessoa fica torcendo ali, nossa, tomara que dê errado, tomara que canta desafinado, tomara que... Sim. É um mau hábito dos músicos, né? Muitas vezes a gente está ministrando ali em cima, você reconhece o músico, às vezes chega um cara que você nunca viu ali, e ele tá lá encarando, aí você já pensa, não, é verdade. E depois você vai ver e é músico de fato, né? Então é um mau hábito, né? Algo que era, não, lógico, é um visitante, às vezes quer olhar lá e tal, mas às vezes você vê pessoas da equipe com essa atitude, né? Algo que era para ser colaborativo, né? Cooperando em prol do reino, é para denegrir, né? Para julgar, para derrubar, e isso é o que mais tem, né? A árvore que dá fruto leva pedrada, né? Verdade. Então a gente sempre teve isso aí. É muito bom que quando você tá na atmosfera, quando você tá conectado naquele que é o seu propósito, né? Parece que na época você nem vê, você não consegue visualizar. Depois que o tempo passa, você consegue ver que tinha pessoa, às vezes chega notícia, chega uma conversa, que tinha gente torcendo para você cair, Sim, é verdade. tinha gente criticando, né? Você fala, nossa, jamais imaginaria. Muitas vezes a pessoa que tá bem próxima de você ali, que tá, né? Tá torcendo, né? Mas assim, Jesus não foi reconhecido pelos seus, né? É verdade. Então, às vezes, vamos supor que você está sendo promovida nesse momento. Às vezes a pessoa que você acha que está do seu lado ali, os seus iguais, eles não vão te reconhecer. Às vezes é preciso você formatar, você dar um reset ali e começar uma equipe do zero. E muitas vezes a gente teve que fazer isso também, né? Para poder o negócio fluir. Você não quer caminhar comigo? Então, às vezes é hora do reset. Vamos lá. Já precisei dar alguns resets.
Mas é Deus que dá força. Sim. Quem me conhece, assim, o Henrique mesmo, sabe que não faz nem parte da minha personalidade. Esse confronto, Esse né? confronto, né? A gente é mais apaziguador, né? E assim, é tão engraçado que a nossa igreja, né, ali, a Fonte da Vida, ela foi o seio ali, né, o berço ali Sim. de muitas canções, né, de composições ali. Já passou ali pela nossa igreja Alda Célia, né? Ludmila Ferber, né? O próprio Kleber Lucas. O Kleber Lucas, enquanto ainda, né? Enfim, o apóstolo, né? Que tem ali o dom da composição também, a Bispa Rúbia. O Bispo Fábio já gravou um CD, já também muito engraçado, né? Tem Mas o Pastor Leandro também. O Pastor Leandro, que- sim. Nossa, tantas pessoas ali agora com pedras vivas também, né? Bispo Paulo Júnior, Bispo Davi. Nossa, Quantas composições maravilhosas nós temos na nossa É um igreja, celeiro né? de composições. né? Exatamente. E o senhor já viveu uma experiência com essa num TF, um evento que teve do Ministério Atitude, em 2015, o senhor lembra? Eu me lembro. Eu tava também, gente. O senhor lembra dessa experiência de Coroamos? Tanto que foi especial? Lembro, Assim, lembro. o senhor pode compartilhar com a gente? Como é que Assim, foi? não tem muita nitidez, assim, na lembrança, sabe? Mas eu lembro que tava tocando uma sequência, assim, e aí o culto... Você me ajuda a lembrar aí. que eu não- O culto pegou aquele caminho de ficar só as vozes, só a igreja cantando de forma espontânea. E ali saiu um cântico espontâneo, né? Foi. Que é Coroamos a ti. E aí o povo cantando, tal. E aí era algo muito profético, né? Muito, sim. Era uma adoração, mas era o encontro em si era profético, né? Então a gente... Aí terminou o culto e ficou, né? Aquele refrão na cabeça. Eu, como muito esquecido que sou, já gravei, né? Peguei o celular lá E e gravou. gravei a melodia pra gente não perder. E aí, naquele momento ali da ministração também me vieram frases, né? E eu anotei as Legal, frases. legal. Anotei as frases. Eu tenho muita frase, muito verso anotado, né? E na época eu anotei. E beleza, aí o tempo passou. E aí a gente terminou de tocar e desceu pra tomar água. E aí eu consegui construir uma estrofe, o que seria a estrofe da música. E aí passou o tempo, acho que até anos, né? Não sei. Não Foi, sei. acho que foi. Cronologicamente aqui agora eu não sei. Eu lembro que a gente gravou ela... acho que 2018. foi 2018. Acho que ali em 2 anos 2016 ou depois, foi. 2017, teve um dia de madrugada, eu perdi o sono, e aí me veio uma melodia na cabeça, que aí seria o pré-refrão ali, né? Os céus se abrem. E aí eu levantei e gravei, porque eu ia esquecer, eu sempre esqueço, eu não consigo decorar. E aí eu gravei isso, e aí um dia eu sentei, tá? Ficou Legal, E montei a música, aí eu apresentei pro Bispo Fábio, né? Que a parte do Coroamos também foi através Foi dele dele puxando também, né? ali, né? Ele, não, a música é isso aí. Você pegou o fio da meada, era o que estava acontecendo naquela hora. Então foi um momento de um cântico profético, né? Da igreja, sei lá. Nossa, devia ter o quê? Umas 1.500 pessoas. Tinha muita gente 1.000 lá. Pessoas. Foi na chácara da igreja, né? Sim, Tinha muita uma gente. multidão de pessoas. Então, assim, algo profético mesmo, né? Então foi muito glória a bom. Deus. Foi E muito assim, bacana. E aí esse nasceu a primeira música que a gente nasceu. gravou do Atitude E Praise, né? esse ambiente profético que nós estávamos vivendo, né, lá nesse dia, hoje, ali, em contexto ali de louvor de igreja, né, como que tem funcionado, assim, essas ministrações espontâneas, né? A gente sabe que isso é uma construção, né? Isso é Sim, como a sim. gente disse aqui no começo, Sim. do que acontece em casa, né? Como que tem funcionado? Porque a gente vê muitas reclamações, né? Que tem muito ministro pregando ao invés de cantar as canções, né? De cantar A as gente músicas. até... A colocar o corte do Lucinho. É. Não pregue! Cante! É até uma exortação, né, que a gente tem feito aí exatamente. junto à equipe, junto aos ministros de louvor. E é uma brincadeira que a gente faz, né, pra cortar os anúncios do do YouTube, né? Verdade. Uma vez uma pessoa que nem é do contexto do louvor me abordou, pastor, hoje o louvor foi bom, mas muito anúncio do YouTube, né? Antes de cada música tinha um falatório. Exatamente. Então, é aquilo que a gente falou, né? Você se reduzir ali na minha música, eu vou falar tal coisa, eu vou colocar uma frasezinha de efeito ali antes. Então, tem que pegar o todo, né? Tem todo um contexto que é preciso formatar como equipe, como um grupo, né? E ali, acho que a gente está aperfeiçoando dentro Tá disso sendo, aí, tem né? melhorado. Se você for pensar, eu já tenho tentado praticar isso, mas só você cantar a música, Deus faz o que tem que fazer, né? A unção, ela já tá ali para correr, a gente só tem que entrar
né? Como se tivesse um fluxo d'água Uhum. e a gente só entra e vai. Pega a sua boia e vai, né? Sim. Então a gente precisa saber entrar nela e não Sim. querer levar com a força do nosso braço. Sim. Às vezes Isso é eu vejo a muito- pessoa tentando forçar, Sim. né? Aquele forçação ali. E no altar não cabe essa forçação de barra, Sim. né? Não é por É força verdade. nem por E ele não poder. divide a glória dele com ninguém. Sim, É verdade. exatamente. Não é você que é o atacante que vai chegar ali e É. decidir a partida, bater pro gol. E a gente Entendeu? percebe isso também em algumas músicas que são cantadas, elas são cantadas e ministradas sozinhas. Sim. São, Sim. e aí, hoje, a gente vê que Eu existe gosto muito de ouvir a igreja cantar, Isso, né? é. A Stephanie A tá Stephanie conversando também. sobre isso, né? É muito bom. A gente teve uma experiência na Escola de Profetas, né? Que a gente foi cantar aquela música Único, né? Já Só de puxar... somos. é, A igreja foi. aí a já igreja foi. na Foi primeira só o solo da guitarra. É, Foi o E comecinho. aí é engraçado que acabou a energia também na ministração. Foi. Sempre acaba, né, pastor? Sempre acaba. Não sei. Sempre acaba a energia que É, a gente tá às vezes ministrando. é uma não sei lição, por né? quê, Às vezes é uma lição pra gente, tipo assim. Toda vez Pera aí, cala a acaba boquinha, É, que o peraí, que me esconde um importa pra pouquinho. mim. É Essa verdade. adoração que tá vindo de baixo aqui, É. né? Meu Deus do céu. Ui. O que a gente A tava... gente tava falando das músicas que são cantadas sozinhas. Aí tocou essa, Único, Isso. e a música... Foi sozinha, né? a Mas música antes a gente fluiu. tava falando de alguma coisa aí. Não, era sobre isso, sobre o espontâneo, cantar É, o espontâneo. Sim, sim. Do povo que quer pregar no Ah, louvor. Quantas vezes a gente já teve ensaio que a gente precisou... A unção tava tanta é que a gente verdade. precisou interromper o ensaio, né? Porque tinha que ir pro culto. Não, mas antes disso, pra poder buscar a Deus ali, pra exatamente. poder entrar, que a gente não podia deixar passar aquele Exatamente. momento, né? Então é muito bom quando você vê algo tão orgânico, né? Onde Sim, você não sim. precisa nem ensaiar as músicas, você só precisa pegar aquele mover e levar lá pro culto, né? Isso é muito bom. É muito importante. E eu Muito bom. creio, enquanto você estava falando, de tantas dificuldades em relação até à questão da crítica que a Camille perguntou também. Eu li um livro que marcou muito meu coração. Igual o senhor falou, que era guitarrista, mas o senhor entendeu que existe outro lugar para servir na igreja, que é discipular. Eu vejo o senhor muito mais do que... E geralmente a gente está na recepção, Sim, sim. né? O discipulado é colocado para recepção e está servindo ali na recepção. Entregar um recebe envelope. um envelope. Então, tá servindo em todas as áreas. E esse livro que eu li, eu esqueci, é Como Adorar o Rei. Ele falou assim, quando você entende quem você é no Senhor, todos nós somos chamados para ser sacerdotes, não só para quem é do louvor específico. Você é independente, porque pode simplesmente um dia eu só canto. Acontecer alguma coisa na minha voz, eu não cantar mais. Aí eu vou achar que eu perdi a minha função no Senhor? Não, né? Assim, quando a gente entende que nós somos em Deus e para o que nós somos, porque eu acho que a gente até se perde e a gente acha que a gente é um objeto. Que eu só vou ter valor se eu estiver cantando. Não, vou só ter valor se eu estiver tocando a Se eu guitarra. estiver em cima do altar, o pessoal estiver me vendo, né? E quando, na verdade, quando você entende quem você é em Deus, independente. Porque na nossa caminhada vai ter muito disso, das pessoas que vão criticar, ou de um momento ou outro, que você não vai exercer mais aquela função que você tinha, né? Ou Deus pode levantar, às vezes, uma pessoa que tá cantando ali e às vezes canta, é mais escalado que você. E às vezes o tempo passa também daquela atividade que você faz também, sim. né? E vem o outras fases, músico- né, na vida. O músico, ele é muito alvo disso, né? Acho que até culturalmente. Vamos pegar um exemplo, assim. Aquele esquilinho da Era do Gelo. Quando ele pega a noz, aí aparece tipo uma voz de coral. Né? Eu imagino assim que uma vez eu li isso num livro que todo mundo esperava que quando Jesus viesse ia ter um coral de anjo, ia ter um espetáculo, né? Nossa, ia ter ele aquele veio. negócio. Mas ele veio depois de 400 anos de silêncio, né? De deserto ali. Então, Da olha forma pra mais você ver, simples. tanto que é confrontador, né? O silêncio precedeu a chegada de Jesus ali, né? Então, às vezes a gente pensa, o mais importante é a minha voz, o mais importante é o meu louvor. Não, mas o mais importante é o nosso servir, né? Sim. De estar ali. Será que a gente está preparado para servir? Para pegar o seu banquinho, né? Ou para deixar pendurar ali a sua chuteira ali, seu instrumento, o seu talento e dedicar a outra coisa, né? É muito importante. Cada um de nós que tá inserido nessa questão do louvor, pensar sobre isso. É verdade. Independente da fase da nossa vida,
adorar o Senhor. Hoje o senhor tem 2 crianças, né? Pegar as meninas, botam. A gente teve a vigília, levou barraca. Foi. Colchão, Botou as né? meninas pra dormir lá. Mas Fez isso é- piquenique, né? Que Com as amigas, porque a criança tem que estar bem alimentada. Mas quando né? elas eram menores, o senhor teve que dar uma pausa. Sim, né? Diminui o ritmo, né? Aham. Diminui um pouquinho o ritmo. Não é fácil, né? É muito difícil. Por exemplo, você tirar uma música, né? Não é só você ir lá e tocar no culto, né? Antes daquela música acontecer, pra quem não sabe, tem um ensaio. Antes do ensaio, tem que ter um momento de estudo em Sim. casa, Porque né? o ensaio não é lugar de tirar música, o ensaio é lugar de passar e Passar alinhar. a né? música, isso. E aí, tem que tirar a música. Sim. Só que muitas vezes a gente tem empresa, né? Sim. Tem trabalho, tem esposa, Tem tem discípulo, demanda de né, casa, que tem dá discípulo, trabalho. né? Hoje o nosso grupo tem mais de 100 pessoas, né? Então, assim, é uma baita de uma responsabilidade, né? A gente tem que saber conciliar tudo. Então, dificulta e faz com que o ritmo vai diminuir. Ele vai diminuir, né? A gente tem que saber dosar isso da melhor forma, né? A gente até brinca com isso, né? Quantas vezes, assim, eu tava escalado, aí você sai de casa e pega a criança, bebezinha ainda, né? Carrinho, fralda. Carrinho, fralda, e tem que levar uma mala, né? Com várias mudas de roupa Mudando ali, pra né? igreja. E aí, quantas vezes, na hora de sair de casa, a gente sentia aquele cheirinho na fralda de cocô. E aí, volta, não, porque não tem como você prosseguir, vai tadinho, assar, é sim, ruim. não. Aí eu falei, meu Deus do céu, tô atrasado, tem que chegar, tem que passar o som, ligar as coisas, né? É muito difícil, cansa fisicamente, é um baita de um sacrifício, né? Acredito que muitos irmãos, tem muito bebê lá na igreja, né? Muitos estão passando por isso, vocês não estão sós, tá? A gente tá passando por isso aí, tá pensando nisso aí agora, né? Então, assim, não pode esmorecer, né? Sim. Os campos estão brancos, né? A gente tem uma missão, verdade. a gente tem que prosseguir da forma que dá, né? Eu sei que hoje a qualidade diminui. Muitas vezes eu chego lá em casa e coloco meus instrumentos lá e eles ficam lá até o próximo culto. Ou até o próximo dia que eu tiver escalado, uma semana depois, né? Muitas vezes fica muitos dias ali para poder tocar novamente, né? Às vezes eu tô no violão, às vezes você tá servindo na recepção, alguma coisa assim, né? Não é sempre que a gente tá tocando. E é bom também que você sirva de outras maneiras, Sim, né? sim. Faz com que verdade. você equilibre essa... E ameniza a frustração um pouquinho, né? Aham. E o bom é porque o que eu vejo como discípulo do Senhor, a pessoa que está perto da sua família, é que, independente disso, isso não parou vocês. Foi uma fase Sim. que diminuiu o ritmo, mas vocês conseguiram passar algo que a equipe de louvor continuou, os seus grupos de discipulado continuou. Por isso que eu creio que é muito importante quando a gente sabe quem nós somos em Deus Sim. e nós procuramos tudo que nós fazemos colocar numa base forte. E eu creio que vocês conseguiram, por mais que hoje a realidade é outra, o ritmo não é como antes. Não foi uma casa construída na areia, Não. né? Não foi uma casa E construída de continuou. qualquer forma. É importante, às vezes você que é líder, que está assistindo aí, está acompanhando, você tem que ter o seu staff, o seu grupo ali te ajudando, né? Você tem que nomear pessoas. O próprio Jesus fez isso, Sim. né? Ali ele tinha discípulos, ele pegou 3 e trouxe para mais perto dele. Só aí já fica uma baita de uma lição pra Sim. gente, né? Então é importante, porque se por algum motivo você der uma desacelerada, você tiver... Todos nós vamos passar por desertos, Sim. momentos difíceis, perca de familiar, por decepção e frustração profissional. Hoje a gente tem visto muita decepção, muita frustração mental, né? Muita sobrecarga. Tem acontecido e vai acontecer cada vez mais, infelizmente, né? Então pode ser que o nosso ritmo diminua. Ou que surja uma maternidade, uma paternidade, né? Mas é importante a estruturação da equipe, para que ela consiga, né? O líder não pode ser centralizador. Ele tem que saber delegar tarefas. Nossa, isso é muito importante. Ele tem que entender, não, o meu potencial é esse. Mas você tem que ser organizacional. Você tem que distribuir tarefas, né? Eu lembro que quando a Maria Flor foi nascer, eu criei aquele grupo, né? Com você e com o Iago. E aí eu falei, eu vou ficar provavelmente uns 2 meses meio off, né? E aí ali eu ia passando as coordenadas, né? E tudo, ninguém sentiu. Não teve baque, não teve baixas, né? Graças a Deus por isso.
A Fiorella ela nasceu Na em pandemia. outubro de 2020, né? Então, assim, além daquele contexto de pandemia, aquele caos, aquela confusão, a gente teve um bebê, né? No meio daquele Exatamente. caminho ali. E graças a Deus que também tinha uma equipe estruturada. A gente conseguiu organizar ali e nunca... foi difícil, né? Foi muito difícil. A gente querendo ir, mas não dava para ir, aquela confusão. Mas é muito importante, porque a vida não pode parar, né? Sim. Tudo tem que acontecer, o ministério também tem que continuar, né? É isso. E nós somos forjados nesse período, né, pastor, de deserto. E a gente tem né? que saber passar o bastão. Sim. Eu acho que quem, É independente do seu nível, do seu departamento, do seu nível ministerial, tem que saber passar o bastão, tem que formar pessoas. Outros Timóteos, né? A gente tem que formar as pessoas, tem que trazer a pessoa para perto de você, entender a sua realidade, suas dificuldades, para quando, se por algum motivo você tiver que sair, mudar de localização geográfica também, né? Aquilo ali não fique desamparado. Entender que a obra não é sua, porque tem Sim. gente que tem apego. Como verdade. tem discipulador que tem apego ao discípulo, e o discípulo não pode nem falar um oi para outro discipulador. Já acha Como ruim, tem né? gente também que é líder de departamento, mesmo não seja louvor, acha que o ministério é dele e ele tem medo, e até de treinar e a pessoa se tornar melhor que ele. O medo da pessoa vir sobre você, né? Assim, estar sobre você. Nossa, o cara que eu preparei vai estar sobre mim, né? Então tem que ter esse desapego, Sim. realmente. A obra é do Senhor, Uma vez eu ouvi né? algo muito interessante, que quem age dessa forma é como criancinhas, né? Sim. Brigando ali. Hoje nós somos pais espirituais. Você é um líder, você é um pai espiritual. Você está formando aquelas pessoas, né? Você está nutrindo elas. Se você começa a embater com aquele que é o seu liderado, você está sendo como uma criancinha. Não, e normalmente o pai e a mãe, né? Eu não sou mãe ainda, mas eu sei que os pais querem que os filhos cresçam muito mais do que eles, né? Sim. Então, assim, eu olho lá para os nossos discípulos, no nosso grupo de discipulado, o nosso objetivo é que os nossos discípulos sejam muito maiores do que Amém. nós, sabe? Assim, que eles cresçam, que eles, sabe? Amém. Esse tem que ser o incentivo, né? Assim, e nós que somos o grupo, né, do pastor, a gente percebe que nós sempre estivemos ali, né, à disposição deles, mas a gente também sempre pôde contar com Sim. eles, né? Sempre foi uma via de mão dupla e não só o vem a nós, né? Sim. Assim. Mas é uma notícia triste que eu vou falar agora. O quê? Vamos ter que acabar. A Ai, produção tá que- forçando. Produção! A produção tá deitada ali, né? Gente, que assunto bom! mesmo. Eu acho que nós ia muito mais, ainda mais porque... Será que é tempo de a gente fazer um bate-bola rapidinho com o pastor? Aquele negócio, uma pergunta, rapidinho. Pode 30 ser, segundos. pode Vamos lá, ser. vou Deus é fazer. mais. Pastor, vamos Deus lá. Mas não pode pensar Tô muito, invisível. pastor. Vamos lá. Vamos lá, ó, uma música. Já pensou, pastor, uma música? I Dare to Move. Uma canção. Ou uma canção não, um sonho. Sonho. Não, tá muito difícil. Não, pastor. Nossa, não tô preparado, não. Foi muita ideia aqui, já me perdi tudo. Um Do sonho. nada, né? De Um papapum. sonho. Minhas filhas caminharem, trilharem o caminho do Senhor. Tá. Um sonho no ministério. Sonho no ministério. Deixar um legado. Legal. Acabou já, eu acho. A ideia depois dessa... Ela não foi tem num mais ritmo, nem- eu pensei que Uma vinha 10. discípula. Então, né, gente? A produção tá chamando. Vamos encerrar, mas antes de encerrar, eu queria pedir um favor pro senhor, para aquela câmera ali, baseado no tema que nós falamos, adoração, estilo de vida. Deixa uma mensagem pro pessoal, assim, bem resumido. Eu sei que a gente falou demais sobre isso. Falamos muita Mas coisa. sobre viver realmente para adorar e para exaltar o nome do Senhor, independente se é do louvor ou não. Vamos lá. Independente de ser do louvor ou não, todos nós somos chamados para adorar a Deus, para a gente ter essa conduta de adoração, né? A gente falou muito aqui sobre coisas cotidianas, né, que tem acontecido na nossa geração. A gente vê muitas pessoas dando palco ao invés de altar, né? Ou então se comportando no altar como um palco, né? Então é necessário que a gente tenha essa percepção, a gente tenha um senso crítico de entender como funciona a adoração. Não tem que inventar a roda, né? A palavra de Deus já nos mostra como a gente deve se portar ali, o Velho Testamento,
traz uma minúcia, né, de detalhes de como tem que ser o altar de Deus. Então que a gente possa cada dia mais levantar um altar do Senhor, restaurar esse altar do Senhor na igreja, nas nossas casas, nas nossas famílias. É uma prática, né? Não é ensinado, não é falado, é praticado. Que a gente possa cada dia mais se fortalecer no Senhor, desempenhando esse papel de adoração. Uau, Amém. é isso. Amém, amém, amém. Muito legal. Amém. Que o Espírito Santo possa te incomodar cada dia mais com essa mensagem. Eu creio que ele falou com você. Camille, quero te agradecer, viu? O prazer foi meu, Té. Glória a Foi Deus. ótimo estar aqui. Aprendemos fomos abençoados Eu que também fui abençoada. com o seu testemunho. Obrigada, eu fui E fala abençoada. um nome chique lá do... É Baru? Baruch Rabá. Não esqueci, viu? Então, se vocês ficaram Pessoal, até o final, nossos comenta amigos, aí. Isso mesmo. Se vocês querem ver, e eles são um teatro maravilhoso. Maravilhosos mesmo. Maravilhoso. Olha, gente, como todos os dias eu preciso clamar, sigam a gente em nome de Jesus. Nós precisamos de seguidor, nós já estamos melhor, né, equipe aí das mídias. A gente tá crescendo pouco a pouco, eu quero chegar aqui com a plaquinha de 1000 seguidores. Nome de Jesus, 2024, né, GG aqui, misericórdia. 2024, queremos chegar aí com 1000 seguidores no Instagram e no YouTube também. Estamos aí Bora com lá. 1.300, 1.500 no mínimo. Acho que nós chega, né, gente? Pelo amor de Deus, até Chega. 2024 nós temos que chegar aí com essas 2 metas. Então compartilhe. Você que foi edificado, abençoe a tua vida, né, Camis? Vamos compartilhar, curte, comenta. E se você quer ver de novo o Pastor Henrique aqui, fala também, traz de novo o Pastor Henrique. Eu só acho que ele tinha que ter trago o violão, né? Ó, já é uma Tá. oportunidade, já é Achei, pra uma próxima boa pode pauta fazer pra violão. próxima vez. Quem sabe a gente faz um podcast de louvor e adoração. Pode ser. Traz mais gente aqui traz da mais equipe, gente, né? ó. Bater bola. Isso mesmo. Assim, algumas pessoas, né? Tô brincando, É. não, tô brincando, pastor. Sou que Vocês estão vendo que tá criando confusão aí, Stephanie? Não Então, sou gente, eu. vamos encerrar o assunto, então a gente não vai. Ó, muito obrigada, viu? Um beijão e tchau, tchau. Tchau.